Seguinte, esse vídeo já tá gigantesco pelo que vocês conseguem ver aí, então eu não quero enrolar vocês com a introdução dele. Em 2013, um criador de jogos independentes chamado Toby Fox resolveu fazer um projeto no Kickstarter chamado Undertale. E a ideia desse projeto era muito simples. E se existisse um RPG onde você não é obrigado a matar todo mundo? O projeto inicialmente pedia $5.000 para Undertale ser feito, mas acontece que acabou batendo $50.000. E quando o jogo veio realmente a ser lançado, ele simplesmente explodiu, e hoje praticamente todas as pessoas do mundo já conhecem Undertale. Já que ele tinha personagens carismáticos, uma história muito boa, uma gameplay complicada em várias vezes, músicas sensacionais, e enfim, o jogo era um pacote completo. E um detalhe sobre mim que muita gente pode não saber, mas é que eu adoro jogos independentes, tanto que esse canal nasceu com uma review de Hotline. E toda a base desses vídeos gigantescos de 1 hora que eu faço atualmente nasceu com uma simples review de Hotline Miami 1. E aproveitando que o canal começou a crescer muito, eu resolvi que eu queria fazer uma review de mais um jogo independente, não só falar sobre jogos de PlayStation 2, que é o que eu mais tô fazendo. Então eu simplesmente tive uma dúvida de por que não revisitar o jogo indie mais famoso do mundo. Tirando Minecraft, não conta. Minecraft não conta, sai daqui, sai! Inclusive, antes de começar esse vídeo, é importante falar que, pra quem não conhece, o Undertale foi criado no Game Maker, que é uma das maiores engines de criação de jogos 2D de todo mundo. Inclusive, tanto ele, tanto Hotline Miami que foram feitos nessa plataforma. E é por causa disso que, antes de começar esse vídeo, eu tenho uma pergunta pra você, que é se você não tá interessado em começar a criar seus próprios jogos com Game Maker. Porque se a resposta for sim, eu tenho uma ajuda pra você. O patrocinador desse canal, o curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. E pra você que não sabe, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que pra você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. E sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch, e a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Mais uma vez, muito obrigado, Noni, por acreditar no canal, e agora pode pegar sua pipoquinha, seu refri, deixar o like nesse vídeo e que comece uma megalo review de Undertale. Antes de iniciar o jogo, a gente é apresentado a história do que aconteceu naquele universo. Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a Terra, os humanos e os monstros, até que um dia uma guerra se iniciou entre eles. E depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico, e muitos anos depois, no Monte Ebott, reza a lenda que aqueles que escalaram essa montanha nunca mais voltaram. E é aí que uma criança resolve explorar pelas montanhas e acaba tropeçando por lá, e caindo dentro do abismo, direto no subsolo, onde os monstros estavam selados. E antes de iniciar o jogo, a gente é obrigado a nomear a criança caída. Pra quem conhece o jogo, sabe que essa tela inicial possui muitos segredos, inclusive o modo hard, que 9 anos, Toby Fox. Cadê o modo hard? Enfim, bora voltar aqui e escolher o nome da criança caída, que nesse caso é claro que é o lendário Irônio. E escolhendo o nosso nome, a gente pode finalmente começar a história. No início do jogo a gente pode ver que o jogo é extremamente simples e tem gráficos muito básicos, o que pra mim já é um puta soco na cara da galera que fala que o jogo tem que ter gráfico, tem que ser sempre realista, porque, meu amigo, o que Undertale fez com esses gráficos, poucos jogos fazem. A gente então inicia o jogo em um campo de flores e pode andar por essa área. E explorando ali um pouquinho, a gente consegue chegar até uma porta que leva a gente até uma flor. Ou no caso, como ele mesmo diz, esse é o Flowey, a flor. E assim que o Flowey vê a gente, ele percebe que a gente caiu aqui no subsolo e aproveita pra ensinar pra gente como funciona aquele lugar. E mostrando também o sistema de batalha do jogo. Ele explica que isso aqui é a nossa alma, a própria culminação do nosso ser, e que ela é bem fraca no começo, mas que ela pode ficar mais forte conforme a gente ganha LV, ou no caso, o Love. E é aí que o Flowey aproveita e oferece um pouco de Love pra gente poder ficar mais forte. Só que é aí quando a gente vai pegar as balinhas de Love, que, oh meu Deus, uma armadilha! Pra quem não entendeu, se você tentar pegar as balinhas do Flowey nessa hora, você fica simplesmente com 1 de vida. E é aí que ele diz a icônica frase que nesse mundo é matar ou ser morto. O Flowey então se prepara pra matar a gente, mas do nada, toda a nossa vida se recupera e o Flowey é atacado. E a gente descobre que quem fez isso foi a Toriel, a guardiã das ruínas. Ela conta que passa todo dia por ali pra saber se alguém caiu e que a gente é a primeira criança que caiu em muito tempo. E é aí que ela pede pra gente seguir ela até as ruínas. E a gente então pode encontrar o primeiro save point do game. A sombra das ruínas paira acima, te enchendo de determinação. O HP recuperado completamente você pode salvar. A gente então pode avançar mais um pouquinho e a Toriel explica pra gente como funcionam as ruínas, já que elas estão cheias de quebra-cabeças. Começando com um puzzle de apertar botões
botões e uma alavanca, ou simplesmente apertar alguns interruptores que a Toriel já deixou marcado pra gente. Na próxima sala, a Toriel explica pra gente que como a gente é humano, alguns monstros podem tentar atacar a gente. E ela diz que a gente vai ter que estar preparado pra isso. E indo até um boneco de treino, a gente pode ver como funciona o sistema de combate, onde a gente tem a opção de lutar, agir, usar um item ou piedade. E aqui, como a Toriel pede, a gente tem que conversar com o boneco pra poder passar. Avançando mais um pouquinho com a Toriel, então, um sapo ataca a gente. Eu aproveitei pra atacar o sapo então, e a Toriel aparece com uma carinha de por que você tá atacando a porra da criança. E aí o sapinho simplesmente vai embora dali. Avançando um pouco, a gente encontra com um chão repleto de espinhos e a Toriel pede pra gente segurar a mão dela pra poder passar por ali. Até a gente chegar na próxima sala, onde a Toriel precisa saber se a gente consegue continuar sozinho. E aí que ela simplesmente mete o pé e sai correndo, a gente só tem que simplesmente atravessar a sala que a gente consegue passar. E aí, conseguindo atravessar, a gente vê que a Toriel só tava escondidinha atrás do pilar esperando pela gente. E aí que a Toriel fala que ela tem algumas coisas pra fazer e que vai ter que deixar a gente sozinho por enquanto. Ela então entrega um telefone pra gente e a gente finalmente fica livre pra poder andar pra onde a gente quiser. Agora, finalmente livre, a gente pode explorar um pouquinho o jogo, encontrar uma salinha com os doces, salvar o jogo mais uma vez e ter o nosso primeiro encontro com um monstro que no caso é um Whismur, que é muito fácil de matar e é só dar um hit nele que a gente consegue eliminar. E sendo ele, a gente ganha 2 XP e 2 de ouro e pode continuar avançando no jogo. Avançando mais um pouco, a Toriel liga pra gente pra perguntar se a gente gosta de torta de caramelo ou de canela, e mesmo a gente respondendo pra ela qual torta que a gente prefere, ela ainda fica ligando pra gente pra ter certeza que a gente gosta daquela torta e se a gente pode comer a torta. Mais pra frente a gente encontra um monstro que é uma gelatina que ataca a gente, e que tem um sistema muito legal de batalha, onde ficam caindo bolinhas que explodem e multiplicam em outras bolas. Sim, uma gelatina tem um sistema de batalha legal. A gente também consegue encontrar um monstro em formato de pedra, que se parece com uma pedra, só que a gente não pode empurrar ele, porque na verdade ele é um monstro disfarçado. Então pra conseguir passar dessa área, a gente tem que pedir pra pedra ficar em cima do botão, até a gente avançar mais um pouco e encontrar um fantasma dormindo, e aí conversando com ele a gente também tem uma batalha. E bro, eu acho que você já percebeu pelas músicas que eu deixei nesse vídeo, que a trilha sonora de Undertale é boa, mas meu amigo, a do Napstablook, o que é isso? Meu amigo, que banger apenas. Como eu já falei, esse é o Napstablook e pra mim ele é o primeiro boss do jogo porque ele realmente é um pouquinho difícil de enfrentar. Os nossos ataques não causam muito dano nele e os ataques dele cobrem basicamente toda a tela, então é bem difícil de você esquivar sem tomar dano. Inclusive uma coisa que aconteceu é que enquanto eu batalhava com ele simplesmente usou um ataque e falou que ele realmente não tava afim agora. E aí por isso, ao invés de atacar ele, eu resolvi agir e ver as opções que eu tinha pra fazer. Que nesse caso eram checar, flertar, ameaçar ou animar. Nisso eu resolvi tentar animar um pouco ele. E o jogo mostra que a gente deu um sorriso paciente pro Napstablook e ele começou a reagir com uma risadinha. E aí por causa disso eu comecei a tentar animar ele mais e mais. Até a hora que ele fala que quer mostrar uma coisa pra gente e aí ele simplesmente chora pra cima e faz aparecer um chapéuzinho feito de lágrimas. E aí ele pergunta pra gente se a gente gostou do chapéu dele e quando a gente tenta animar ele mais uma vez, ele percebe que ele tava no nosso caminho. Ele então fala que conheceu uma pessoa muito legal hoje e deixa a gente passar por aquele caminho. E aí a gente fica livre de novo pra voltar a explorar as ruínas. Inclusive tem até uma confeitaria de aranhas, onde você coloca dinheiro numa teia, vem uma aranhazinha, pega o seu dinheiro e traz o biscoito pra você. Sendo esse um dos ótimos detalhes que o jogo tem espalhado por todo o mapa. Inclusive um outro, por exemplo, sendo quando você tá explorando as ruínas, você pode cair dentro de uma rachadura e lá dentro você encontra com o Napstablook de novo. Enquanto eu andava, eu também consegui encontrar um monstro que era extremamente fácil de matar, já que ele ficava simplesmente dançando, ou seja, XP de graça. E explorando um pouquinho mais as ruínas, eu consegui encontrar um outro item pra ajudar a gente, uma fita desgastada, que pelo que eu vi era uma armadurazinha que a gente podia equipar pra ajudar a gente a aumentar a nossa defesa. Nessa mesma parte a gente também encontra um monstro vegetal que a gente pode atacar ele, ou se a gente for nas ações a gente pode simplesmente comer o monstro. E também dá pra achar essa espécie de Mike Wazowski, que isso aqui tá realmente extremamente parecido com o Mike Wazowski, não minta Toby Fox, aonde você se baseou nesse monstro. Explorando um pouquinho mais nesse lugar, eu encontrei um lugar que parecia ser uma cidade, onde tinha uma faca de brinquedo. Também era um item equipável, então eu podia equipar a faca no lugar do pauzinho que eu tava carregando. E terminando de explorar esse lugar, a gente consegue finalmente reencontrar com a Toriel. E pede pra gente seguir ela até a casa dela. Chegando lá, ela disse que preparou uma surpresa pra gente. Ela falou que preparou a torta de caramelo com canela, que ela tinha perguntado se a gente gostava. E além disso, deixou um quarto preparado só pra gente poder ficar lá. E o que é muito legal aqui é que se você deitar pra dormir, você acorda com a torta de caramelo que ela preparou pra você. Eu aproveitei pra pegar a torta então e voltei pra falar com a Toriel. E se a gente fala com ela, ela diz que deixou várias coisas preparadas pra gente, que essa é a nossa professora pra poder ensinar pra gente sobre esse mundo. Finalizando a conversa com ela, eu resolvi voltar a explorar um pouquinho mais, e quando eu tentei ir pra escada que tinha naquele lugar, a Toriel simplesmente aparece e puxa a gente de volta pra casa. E é aí que a gente pode voltar e perguntar pra ela quando a gente vai poder voltar pra nossa casa. Só que assim que a gente fala isso, a Toriel simplesmente guarda o livro dela e desaparece. No caso, ela literalmente desaparece porque o sprite dela só some aqui. E aproveitando que ela sumiu, eu obviamente voltei pra ver o lugar que ela não queria que eu visse. Só que é aí que a gente descobre que a Toriel, na
verdade tava lá embaixo. E se a gente falar com ela, ela diz que só tem uma saída pra sair das ruínas e que ela tá prestes a destruir aquele lugar, dizendo que todo humano que cai no subsolo tem o mesmo destino, ser morto pelos monstros, dizendo que ela só tá fazendo isso pra proteger a gente. E mesmo se a gente insistir que a gente quer ir embora, a Toriel ainda não sai da frente. E é aí que ela disse que se a gente quiser sair, a gente tem que provar que é forte o suficiente pra sobreviver lá fora. E a gente tem que provar isso com uma batalha, aonde mais uma vez Toby Fox estava insano e olha esta banger! Na moral, quando eu digo que o Toby tava inspirado pra fazer essas músicas, eu não tô brincando. Mas de volta na batalha da Toriel, ela bloqueia o nosso caminho e a gente tem que atacar ela. Só que eu confesso que é um pouco doloroso bater na Toriel, porque ela simplesmente queria o melhor pra gente. E quando a gente vai batendo, a gente percebe que talvez isso não seja certo. E inclusive vale a pena falar que diferente de todos os monstros que a gente enfrentou até agora, a Toriel realmente tem um padrão dificinho de entender e a gente consegue tomar bastante dano na luta dela. Passando alguns turnos, eu então consegui causar bastante dano na Toriel, até um momento que um golpe meu simplesmente deu muito dano e a Toriel morreu instantaneamente. E mano, esse diálogo da morte da Toriel faz você pensar muito bem. Você é mais forte do que eu pensava. Me escuta, pequeno. Se você for além dessa porta, continua andando até o mais longe que você puder. Eventualmente, você vai alcançar uma saída. Asgore. Não deixa o Asgore roubar sua alma. O plano dele não pode ter sucesso. Seja bom, ok? Meu pequeno. E depois disso, a gente vê o que seria a alma da Toriel rachando e sendo destruída. E a gente então pode voltar a jogar sem a Toriel e, mano, isso dá um peso no coração. Todo o caminho que a gente faz a partir de agora sem ela e sem música, só pensando no que a gente acabou de fazer, matando uma pessoa que queria ajudar a gente desde o começo. E se a gente avançar pelo caminho que a Toriel tava tentando impedir a gente de ir, a gente pode reencontrar com o Flowey. E se a gente fala com ele, ele humilha a Toriel por ter tentado impedir a gente de sair das ruínas, mano. Dá até raiva de ver. E antes de ir embora, esse maldito ainda manda uma risada maligna e desaparece embaixo da terra. E aí, a partir disso, a gente tá livre de novo pra explorar e finalmente conseguir sair daquelas ruínas. Chegando assim na parte de fora daquele lugar. E mano, aqui eu preciso confessar que a primeira vez eu tinha jogado meio largado e acabei não pensando muito sobre matar a Toriel. Mas assim que eu matei ela e li aqueles diálogos, eu percebi o quão ruim era isso. E eu percebi que a partir de agora eu queria tentar ser um pouquinho melhor e não ficar igual o Flowey. Afinal de contas, o Napstablook que foi um personagem que eu encontrei e eu consegui animar ele ao invés de matar ele. Então, quem sabe eu não posso fazer isso com mais personagens. Foi com essa ideia que eu comecei a minha caminhada pelo segundo mapa do jogo, onde a gente passa por uma floresta extremamente longa, até a gente chegar em uma ponte e o nosso personagem simplesmente parar e a gente vê a silhueta de um monstro atrás da gente. E assim que a gente se encontra com ele, ele pede pra gente se virar e apertar a mão dele. A gente então se vira e estende a mão. Antes de mais nada, não, ele não cagou nas calças, era só uma almofada de pum na mão. E falando com esse cara, a gente descobre que ele é o Sans, o esqueleto. Simplesmente o monstro mais popular do jogo, não tem como, o bagulho extrapolou a existência e todo mundo conhece esse cara. E mesmo que você não conheça Undertale, você provavelmente já viu o anúncio dele no Smash Bros, que foi bizarro. Mas enfim, de volta pro jogo, o Sans fala que ele tava ali pra capturar humanos. Mas aí ele fala que na verdade ele não tá se importando muito se ele vai ter que capturar um humano ou não, mas ele diz pra gente tomar cuidado com o irmão dele, que é o Papyrus. Já que o Papyrus, o irmão dele, é simplesmente fanático por caçar seres humanos. Inclusive, no meio da conversa, ele percebe que o irmão dele tá aparecendo e chama a gente pra se esconder atrás de um abajur pro irmão dele não ver a gente. O Papyrus, então, o irmão dele, aparece naquele lugar e a gente vê ele falando pro Sans que ele devia estar recalibrando os quebra-cabeças dele pra caso algum humano aparecesse. Já que ele, o grande Papyrus, precisava capturar um ser humano pra ele conseguir ter a admiração das pessoas e poder entrar na guarda real. O Sans, então, no meio da conversa, fala que talvez aquele abajur ali pudesse ajudar, só que o Papyrus simplesmente fica bravo com ele e sai correndo de lá. E aí, quando a gente finalmente pode sair de trás do abajur, a gente pode tentar ir embora de lá e o Sans fala pra gente não ter medo do Papyrus, porque ele é mais inocente do que parece. Inclusive, ele até fala pra gente tentar encontrar com o Papyrus pra tentar alegrar o dia dele, já que ele sempre quis ver um humano. E aí, a partir disso, a gente já tá livre pra explorar mais uma vez. E é nesse momento que o jogo apresenta a mecânica das caixas pra gente, onde a gente pode pegar um item e guardar, tipo um Ender Chest do Minecraft. Inclusive, dentro dele eu já aproveitei e encontrei mais um item, que era uma luva forte que ficava no lugar da faquinha de brinquedo. E aí, assim que você continua avançando, a gente encontra de novo com o Sans e o Papyrus. E aí, a gente tem simplesmente uma das melhores cenas do jogo inteiro com esses dois, e onde o Papyrus fala que ele tá preparado pra capturar o humano com as armadilhas dele. Então ele sai de lá e o Sans fala pra gente não se preocupar porque ele vai ficar de olho na gente. Depois disso a gente já pode voltar pra explorar um pouquinho o mapa e matar mais alguns monstros que aparecem no caminho, até a gente chegar até uma casinha de onde sai um cachorro de dentro. Que tem uma mecânica muito legal, já que uma das opções de agir era eu poder fazer carinho no cachorro. Só que se você tentar fazer carinho, ele vai falar que tá suspeitando dos seus movimentos e vai pedir pra você ficar parado. E aí se você obedecer ele e tentar fazer carinho de novo, ele vai aceitar o seu carinho e vai ficar muito feliz. E com isso a gente consegue poupar o cachorro e ainda ganhar 30 de ouro. Depois disso, o Dogo simplesmente vai embora e a gente pode continuar
continuar o caminho. A próxima coisa interessante que eu encontrei foi um boneco de neve, que conversando com ele fala que ele não pode se mover, já que ele é um boneco de neve, mas que ele queria ver o mundo. E aí ele pede pra gente levar um pedaço dele pra nossa aventura, já que ele vai conseguir sentir o resto do mundo. Eu então peguei o pedacinho de neve e voltei a explorar até que eu reencontrei de novo com o Sans e o Papyrus. E nessa hora que a gente vê que o Papyrus bolou uma armadilha pra tentar capturar a gente, aonde se a gente tentasse pisar fora do lugar, a gente seria eletrocutado. Só que assim que a gente vai andar no labirinto, quem toma o choque é o Papyrus. E é aí que o Sans avisa que quem tem que segurar a orbe do choque é o humano, e o Papyrus simplesmente atravessa o caminho pra entregar a orbe pra gente poder passar. E aí, aproveitando que ele só deixou o caminho marcado, é só a gente seguir e poder atravessar do primeiro puzzle dele. Com isso, o Papyrus simplesmente vai embora e o Sans agradece a gente por estar alegrando um pouco o irmão dele. Logo depois desse encontro, a gente reencontra com eles com mais um desafio, que era simplesmente um papel no chão. E aí, dando uma olhada nesse papel, a gente descobre que era uma palavra cruzada dos monstrinhos. Um detalhe especial pra minha palavra favorita, que é o Giasfixbitber. Duvido vocês encontrarem essa palavra. E a verdade dessa parte é só mais uma piadinha, porque você nem pode resolver o quebra-cabeça dentro do jogo, então você só tem que ignorar ele mesmo. Assim que você ignora, o Papyrus fica bravo com o Sans, já que o quebra-cabeças dele não funcionou. Os dois então começam a discutir de novo pra saber o que é melhor, se é palavra cruzada ou o jogo da memória, e aí no final a gente que tem que escolher o que é melhor. E aí, lembrando do que o Sans falou sobre deixar o irmão dele feliz, eu resolvi escolher o jogo da memória pro Papyrus não ficar triste. E aí com isso o Papyrus vai embora mais uma vez e o Sans agradece a gente por ter escolhido o jogo da memória pra sossegar ele. Avançando um pouquinho, a gente encontra um save point numa sala que tem um macarrão, que no caso o nome do save point é espaguete. Logo depois disso a gente já encontra com mais um inimigo cachorro. Se você abrir o menu de opções, você vê que você tem 5 acariciar diferentes pra usar nele e qualquer um vai funcionar, que ele já vai ficar feliz. E aí fazendo carinho você pode poupar ele e ir pra próxima parte. Inclusive é engraçado falar que o doguinho tem um easter egg e quando você faz carinho o pescoço dele começa a crescer e você pode fazer isso infinitamente. De volta ao jogo, nessa área que a gente encontra com o doguinho, a gente vê que tem um interruptor escondido na neve e clicando nesse interruptor ele libera uma passagem mais na frente, onde passando por ela a gente encontra mais 2 inimigos cachorros, que eram o Dogami e a Dogassa. Eu aproveitei pra testar minha arma nova nela, que eu não tinha testado e que eu não fazia ideia de como funcionava, porque eu sempre errava o ataque. Felizmente, depois de um tempinho, eu deixei de ser burro e comecei a ler, e era basicamente pra apertar Z que você conseguia atacar. Derrotando eles, a gente podia avançar pra próxima parte, onde a gente encontrava com um puzzle do Papyrus, que de acordo com a plaquinha era simplesmente a gente pisar nos botões pra fazer eles virarem bolas e depois apertar o botão. E aí, passando por isso, a gente encontra com o Papyrus, que pergunta como a gente escapou da armadilha dele. No caso mais importante, ele pergunta se sobrou um pouquinho pra ele. E aí, quando a gente pergunta o que, ele tá perguntando sobre aquele espaguete que a gente encontrou. Eu honestamente não tinha nem percebido que tinha aquele espaguete, simplesmente falei que eu deixei lá pra ele poder comer mais tarde. E aí o Papyrus diz pra gente que se a gente conseguiu resistir ao sabor daquele macarrão, ele ia fazer um ainda melhor que ninguém ia poder resistir. E enfim, na próxima sala a gente encontra com mais um daqueles puzzles de botões, só que o Papyrus fala que a neve acabou derretendo e deixando o puzzle muito mais difícil do que era pra ser, então qualquer coisa a gente podia tentar resolver e falar com ele. Aqui eu preciso falar que ele não mentiu, porque eu não sei até agora como resolver esse puzzle. É sério, eu fiquei tanto tempo tentando resolver esse negócio, não conseguindo, que eu simplesmente resolvi falar com o Papyrus falando que tava muito difícil. E aí falando com ele, ele fala que tem um interruptor atrás da árvore que se a gente apertar ele, a gente pode resolver o enigma. Graças à ajuda do Papyrus, então, eu finalmente consigo passar. E chegando na próxima sala, o Papyrus fala pra gente que ele tem um quebra-cabeças extremamente complicado, bolado pela grande doutora Alphys. Ele diz que essa pista na nossa frente, cada quadradinho vai ter uma cor diferente e cada quadradinho faz uma coisa diferente. Pisos vermelhos são intransitáveis, você não pode andar neles. Pisos amarelos são eletrificados, eles vão eletrocutar você. Pisos verdes são falso alarme, se você pisar você vai ter que lutar contra um monstro. Os pisos laranjas vão deixar você com um cheiro de laranja. Os pisos azuis têm água, só que se você pisar neles cheirando a laranja, as piranhas vão atacar você. Se um piso azul tiver do lado de um piso amarelo, você vai tomar choque quando entrar na água. Os pisos roxos vão deslizar você pro próximo espaço, só que eles vão tirar o cheiro de laranja, então você poderia ir pra um piso de água. Por fim, os pisos rosa não fazem nada. E aí, finalizando a explicação, o Papyrus pergunta se a gente entendeu, e respondendo que claro que eu entendi, o Papyrus se prepara pra ativar a máquina. O jogo então sorteia um padrão pra gente, a gente pega o padrão que é vermelho e rosa, então a gente pode só passar reto, e o Papyrus simplesmente vai embora rodando, maravilhoso, não tem erros. E aí depois disso a gente pode voltar pra explorar um pouquinho mais a floresta, passando por mais alguns puzzles deixados pelo Papyrus pra trás, encontrando com aquilo que é provavelmente uma das maiores aberrações que eu já vi enquanto eu andava por esse jogo, que era simplesmente isso aí. Sério, mano, esse até agora pra mim é o bicho mais bizarro que existe nesse jogo, mano. O que é você e por que você é assim? Isso que até atacar diferente ele ataca, ele invoca um presente que você tem que ficar parado no presente azul pra não tomar dano e é bizarro. Felizmente eu consegui exterminar essa praga aí e continuar minha aventura. Andando mais um pouco a gente encontra mais um monstro que é um cachorro, e nesse eu fui tentar usar a estratégia de acariciar pra acabar a luta rápido, só que ele é muito alto e não tinha como acariciar ele. E aí o que eu tive que fazer foi chamar ele pra ele ficar mais perto de mim, e aí quando ele estivesse perto eu conseguia fazer carinho. Só que como ele tava muito animado, eu ainda não conseguia fazer
fazer carinho porque ele ficava se mexendo. Então eu tinha que brincar com ele pra ele cansar e aí sim poder fazer carinho. Só que isso ainda não era o suficiente porque ele queria mais carinho. Então você tinha que ficar fazendo carinho quando ele atacava você. E depois de finalmente usar o carinho decisivo, você consegue fazer o máximo de carinho e o cachorro finalmente deixa você passar. E olhando agora o tamanho do trabalho, eu acho que era só ter matado ele que era mais fácil. Mas por não ter matado ele, a gente tem uma animaçãozinha especial com ele fazendo carinho no nosso personagem e indo embora na armadura gigantesca dele. Avançando mais um pouco, a gente chega até uma ponte quando a gente percebe que o Papyrus e o Sans já estão na nossa frente. E é aí que o Papyrus saca a sua armadilha final, o corredor anti-humanos. Só que assim que o Papyrus apresenta ele resolve que não vai usar contra a gente. Ele disse que era um esqueleto com padrões e por isso ele simplesmente não ia dar um tiro no humano, ele tinha que fazer uma armadilha justa. E aí por isso ele desativa o corredor anti-humanos e vai embora. E a gente então pode chegar na cidade de Snowdin, que é uma cidade bem bonitinha e dá pra ver que aparentemente tá perto do Natal, porque tem ali uma árvore de Natal no meio dela. Além disso, também dá pra ver o povo usando umas roupinhas como um cachecol no meio da cidade. E assim que a gente atravessa a cidade, a gente vê que uma neblina começa a tomar conta da nossa tela. Até um ponto em que a neblina fica tão grossa que simplesmente nem dá pra ver mais do seu personagem. E é nesse momento que a gente encontra com o Papyrus, no meio da neblina. O Papyrus então fala que ele percebeu que nós somos humanos completamente isolados e sem amigos, e que ele vai oferecer a amizade dele pra gente. Mas enquanto ele tava dizendo isso, ele percebe que ele não pode fazer isso, já que ele quer ser da guarda real e o objetivo dele é capturar os humanos. E a gente então tem uma batalha contra o Papyrus. Eu já peço desculpa porque eu não sou muito fã da música dele, mas né, não tem como não falar que isso aqui é uma banger. Mas voltando pra luta, eu lembrei do que tinha acontecido com a Toriel e resolvi que eu não ia matar o Papyrus, ainda mais depois de tudo que aconteceu, e eu tentei flertar com ele no meio da batalha. E assim que a gente seleciona a opção de flerte, o Papyrus fala que ele é um esqueleto de padrões e a gente pode escolher entre as opções de eu sei fazer espaguete ou eu tenho 0 qualidades em tudo. No caso, eu sendo dono do pior canal de toda a internet, escolhi a opção de que eu tenho 0 qualidades em tudo. Com isso, o Papyrus fala que a gente pode sair mais à tarde, mas só depois dele capturar a gente. E nisso ele continua atacando com os ataques muito fáceis, você nem tem que se importar pra desviar. E com isso eu continuei tentando flertar com ele, mas ele sempre falava que só poderia sair depois que capturasse a gente. E eu fiz isso tantas vezes que o jogo simplesmente falou, parece que agir não acabará com essa batalha. E aí por causa disso eu percebi que eu era obrigado a atacar o Papyrus pra conseguir passar por aquela parte. E assim que a gente ataca ele, o Papyrus fala que preparou o lendário ataque azul dele pra gente tentar desviar. Só que no caso o ataque azul você não tem que desviar, é só você ficar parado que você escapa. Só que assim que o lendário ataque azul dele acabou, eu percebi que eu tinha caído numa armadilha, porque na verdade ele deixou a minha alma azul. E a gente então precisa continuar a batalha escapando dos ataques do Papyrus. E mesmo tentando flertar com ele no meio da batalha, o jogo simplesmente fala que ele tá muito ocupado lutando pra poder flertar de volta. Por causa disso eu fui obrigado a ficar lutando com o Papyrus com muito medo que ele morresse no meio do combate. Até que chegou no momento onde eu tirei muita vida dele e ele fala que vai usar o lendário ataque especial dele. Só que é aí que a gente vê que um cachorro tá comendo o ataque especial dele. E aí, por causa disso, ele resolve que vai usar um ataque muito legal, já que ele não pode usar o ataque especial. Aqui, de fato, não tem como falar que ele não mentiu, porque realmente é um ataque muito legal esse que ele usa, inclusive um ataque que eu tomei bastante dano, porque eu tava meio moscando na batalha. Tendo até um momento onde a gente consegue desviar e aquele cachorrinho que tava comendo o ataque especial dele aparece, e aí a gente tem que desviar de 1 milhão de ossos que aparecem no meio do campo. Inclusive, tendo também um ossinho que passa lentamente no meio do final, que eu fiquei com muito medo. É assustador. E aí, por fim, depois de usar o ataque especial dele, o Papyrus simplesmente vira pra gente e oferece misericórdia e a gente pode poupar ele. Porque assim que a luta acaba, o Papyrus percebe que já que ele poupou a gente, ele nunca vai conseguir entrar na guarda real e por causa disso ele nunca mais vai conseguir fazer amigos. E por causa disso a gente pode dizer pra ele que a gente pode ser amigo ou chamar ele de fracassado. Desculpa, eu precisava escolher essa opção. Assim que eu acabei escolhendo a opção de chamar ele de fracassado, o Papyrus diz que somente grandes amigos fariam isso, então a gente se torna grandes amigos naquele momento. Depois disso, o Papyrus dá pra gente a permissão pra sair, mas antes disso ele fala uma coisa importante. Ele conta que na capital existe a Barreira, que é o selo mágico que prende os monstros no subsolo. Tudo pode entrar por ele, mas nada pode sair, exceto alguém que tem uma alma poderosa como a gente. E é por causa disso que o rei tá querendo capturar um humano, pra poder quebrar a barreira e todo mundo poder voltar pra superfície. Só que ele diz que pra passar pela barreira, a gente tem que ir no castelo do rei, o rei de todos os monstros, mas ele fala que ele é um coração grande, mole e peludo. E depois disso o Papyrus simplesmente vai embora voando e a gente pode passar. E avançando por essa parte a gente chega em mais uma área do jogo, dessa vez dentro de uma cachoeira, que tem simplesmente uma das melhores músicas só de chegar aqui. O tema de Waterfall é sensacional.
Assim que a gente chega nessa nova área, a gente pode explorar um pouquinho e encontrar uma Flori. Interagindo com ela, ela fala que viu alguma coisa estranha atrás da cachoeira. E indo atrás da cachoeira que ela falou, a gente consegue ver que tem um tutu de balé jogado lá, sendo mais uma peça de armadura que dá pra gente equipar. Avançando por essa área, a gente percebe que o clima começa a ficar um pouquinho mais pesado, e a gente vê então o Papyrus interagindo com alguém de armadura. No caso, essa pessoa sendo a Undyne que o Papyrus já tinha falado antes. E assim que o Papyrus encontra com a Undyne, ele diz que batalhou contra o humano hoje, só que deixou ele escapar. Ele então tenta falar pra Undyne que ela não precisa destruir a alma humana, mas a Undyne vai com tudo pra cima dele. E o Papyrus então percebe que ele não é forte o suficiente pra confrontar a Undyne naquele lugar. A câmera então volta e a gente pode tentar escapar de lá, só que a gente faz um barulho e a Undyne percebe nesse momento. E ela simplesmente começa a vir lentamente na nossa direção e saca a arma dela. Felizmente a gente fica paradinho nessa hora e a Undyne percebe que foi só um alarme falso e desaparece na escuridão. E aí, saindo daquele mato, a gente percebe que um outro monstrinho também tava lá junto com a gente. Monstrinho esse que é fanboy da Undyne, pelo que dá pra ver na conversa dele. E enfim, ele conversa com a gente e simplesmente vai embora, tropeçando no chão no meio do caminho. E a gente pode avançar passando por alguns puzzles nesse lugar também. Essa área é um dos monstros que a gente consegue achar, é um cavalo maromba no meio de uma batalha. Inclusive, pausa pro momento curiosidade, porque esse homem cavalo bizarro que aparece aí só tá no jogo porque o Toby Fox sabia que a artista principal do jogo, a Temi Cheng, odiava desenhar tanto homens musculosos quanto cavalos, e aí ele criou esse monstro só pra sacanear ela. Nessa área a gente também encontra um patinho de borracha com uma armadura com um rosto, que eu não faço ideia de que era pra ser isso. Avançando um pouquinho mais, a gente chega em mais um momento onde a atmosfera tá sombria e a Undyne aparece mais uma vez. E agora que ela sabe que aquele monstrinho não tá mais do lado da gente, ela resolve atacar. E tudo que a gente pode fazer nesse lugar é tentar escapar dali o mais rápido possível. Felizmente, logo à frente a gente consegue encontrar mais uma área cheia de mato pra tentar nos esconder, mas a Undyne também entra no meio do mato pra tentar caçar a gente. E assim que ela tenta capturar a gente, ela percebe que na verdade pegou só aquele monstrinho que tava acompanhando a gente mais cedo. Tendo percebido isso, ela simplesmente devolve o monstrinho bem devagar e vai embora dali mais uma vez. E graças àquela criança monstrinha, a gente finalmente consegue escapar dali. Explorando um pouco mais aquela área, a gente chega em um dos lugares mais bonitos de Undertale, isso aqui não tem nem discussão. E andando por essa área, a gente consegue chegar em um lugar cheio de água, da onde de dentro sai simplesmente vários tentáculos. E é aí que a gente conhece o Cebola-san, o monstro do lago, que é um monstrinho muito fofinho que aparece ali pra contar um pouco sobre a cachoeira. E dizendo que aquela área ali onde ele tá ficando muito rasa recentemente, então talvez ele não consiga sobreviver por muito tempo ali. Mas no fim ela disse que tá tudo bem, porque ela falou que a Undyne prometeu pra ela que vai conseguir ajudar ela a sair de lá. E aí no fim o Cebola-san simplesmente afunda na água mais uma vez e desaparece de novo. Explorando um pouco mais por essa área, eu consegui encontrar uma salinha com um piano e que meu amigo, o pai tá expert no pianinho. Enfim, voltando pro jogo, a gente pode explorar um pouquinho mais e encontrar um guarda-chuva pra passar por uma área onde fica chovendo constantemente. Nessa área a gente também consegue reencontrar com aquela criança monstrinho que pega uma carona com a gente embaixo do guarda-chuva. E passando por aquele lugar a gente tem provavelmente uma das vistas mais lindas de todo o jogo. Eu sempre me arrepio quando passo por aqui. Sendo uma vista que mostra pra gente o castelo do rei Asgore e o lugar onde a gente tem que ir pra finalizar nossa aventura. Passando por essa parte a gente então volta pra dentro da caverna que tá chovendo e a gente chega num paredão que não tem passagem. Assim que a gente resolve dar meia volta, aquela criança monstrinho fala pra gente subir nos ombros dela que ela pode ajudar a gente. E aí então a gente consegue subir lá e ela fala que dá outro jeito de reencontrar a gente mais pra frente. E voltando a andar sozinho, a gente percebe que a atmosfera de novo começa a ficar mais pesada. Até que de repente algumas marcas começam a aparecer no chão e a gente vê que a Undyne voltou. E a gente então tem mais uma perseguição tentando escapar das lanças da Undyne, onde se a gente encostar nas lanças elas começam a atacar a gente loucamente. E tentando fugir de lá o mais rápido possível, a gente acaba chegando em um beco sem saída mais uma vez. Só que se a gente tentar voltar, a gente vê que a gente foi encurralado pela Undyne, que simplesmente corta o chão no meio e joga a gente pro abismo. A tela então fica completamente preta e a gente consegue ver um diálogo. Parece que você veio daqui. Ah, você caiu, não é? Você tá bem? Aqui, eu te ajudo. Irônio? É um nome bonito. O meu nome... E a gente então acorda de novo em uma pilha de flores, igual no começo do jogo. Dando uma olhada nessa área, dá pra perceber que a gente caiu numa espécie de lixão, já que tá cheio de lixo jogado por aí. Ou talvez porque esse seja o nome no save point. E andando um pouquinho por ali, a gente encontra mais um dummy, igual aquele que a gente tinha visto no começo do jogo. Felizmente a saída tava logo na frente, só que é aí que a gente percebe que alguma coisa tá errada, e aquele dummy era na verdade do mal. E começa então mais uma batalha onde a trilha sonora, meu amigo...
Simplesmente uma das melhores desse jogo e com certeza tá no top 5 de muita gente, mano. Que musicão. Mas enfim, voltando na batalha, se a gente tentar atacar o Boboneco doido, a gente vê que a gente não consegue causar dano nele, já que ele é um fantasma. Ele então aproveita pra atacar a gente com tudo logo no primeiro turno, só que se a gente desvia de um dos golpes dele, ele acaba tomando o próprio golpe e reclamando com os bonequinhos que jogaram a magia, já que ele pode tomar ataques mágicos. E aí, sabendo disso, a estratégia da luta muda pra gente tentar desviar dos ataques dele e acertar ele mesmo com os próprios golpes. Só que chega um momento que ele tomou tanto golpe que ele começa a ficar com raiva dos próprios ataques dele, e ele simplesmente resolve demitir os bonequinhos que estavam ajudando ele no combate e substitui todos eles por robôs. E aí, com os robôs a estratégia é a mesma, simplesmente ficar esquivando dos golpes pros mísseis acertarem o Boboneco doido. Esse nome é muito estranho, mas é muito estiloso. E aí, no fim, quando a gente consegue desviar de todos os ataques dos robozinhos, ele acaba ficando com raiva que os robôs não acertaram um golpe e resolve isso com as próprias mãos. E aí ele resolve puxar simplesmente uma faca pra jogar em cima da gente, que a gente só desvia e ele fica sem facas. E aí, no final, o Boboneco doido fala que já que ele não pode atacar, ele vai deixar a gente preso ali junto com ele pelo resto da eternidade. Só que enquanto ele ficava rindo igual um louco, algumas lágrimas começam a cair em cima dele. E aí que a gente percebe que aquele fantasminha que a gente conheceu lá nas ruínas, o Napstablook, que na verdade tava aqui por perto. Ele acabou achando que a gente tava brincando, ele atrapalhou a brincadeira e por isso ele resolve ir embora, mas acabou ajudando muito a gente a poder escapar dali. E continuando nessa jornada, a gente consegue encontrar mais um monstro novo, o Tio Gerson, que é uma tartaruga que vende itens. Inclusive eu aproveitei pra comprar com ele ali uma agenda rasgada, que era um outro item que dava pra atacar, então eu acabei comprando com ele. Eu também já aproveitei pra pegar um óculos turvo, que era um item que me deixava invencível por mais tempo, então eu achei que seria útil na batalha. Continuando por essa parte, a gente chega em uma área com um labirinto com algumas coisas luminosas, que inclusive tem até uma loja secreta que eu consegui encontrar, e que até onde eu sei é simplesmente uma referenciazinha à artista principal que trabalhou nas artes de Undertale, que é a Temi, tanto que tem um monte de bichinhos chamados de Temi. Também vale comentar que a música desse lugar também é muito boa. Tirando a música da loja Temi, que, meu Deus, dói os ouvidos. Inclusive, falando na loja Temi, vale a pena comentar que ela também vende itens muito irados, como o Floco Temi barato, o Floco Temi muito caro, ou ajudar a pagar a faculdade da Temi. Mas enfim, a gente consegue escapar dessa área e voltar para aquele labirinto de luzes, onde a gente consegue enfrentar uma Temi como uma inimiga no jogo. E que eu acho que eu preciso mostrar o que aconteceu aqui, porque eu simplesmente escolhi a opção de flexionar pra Temi, e aí quando eu fiz isso, a Temi falou, não, músculo é fofo, e aí apareceu um cavalo gigante. E a Temi morre. Não pergunte. E enfim, passando por esse labirinto, a gente chega em um corredor que começa a ficar muito escuro conforme você vai passando por ele. E aí, ao final do corredor, você encontra com uma flor que fala pra você olhar atrás de você. Quando a gente olha pra trás, quem tá lá é justamente a Undyne. E é aí que ela revela pra gente que as 7 almas são o que é necessário pro Rei Asgore conseguir finalmente quebrar a barreira. E que a última alma que tá faltando é a nossa. Ela então avança pra matar a gente, a batalha começa e o mesmo monstrinho aparece de novo atrás da Undyne nessa hora. E aí a Undyne brava simplesmente pega o monstrinho pela bochecha e leva ele embora pra ele não atrapalhar a batalha de novo. E a gente então pode só aproveitar a oportunidade pra tentar fugir de lá o mais rápido possível. Chegando assim até uma ponte aonde a criança monstrinho aparece pra falar uma coisa com a gente. Ela fala que já suspeitava que a gente era humano, mas agora que a Undyne confirmou, ela tem certeza. Diz também que a gente não parece ser uma pessoa maligna, e aí ela pede pra gente dizer algo do mal pra ela. E a gente pode escolher se vai falar ou não algo do mal, e no caso quando eu falei algo do mal pra ela, ela falou que a irmã dele falava isso o dia inteiro. E no fim ele fala que não queria odiar os humanos, mas a Undyne mandou, então ele simplesmente fala que odeia a gente e resolve ir embora. Só que nessa hora ele simplesmente acaba tropeçando e quase caindo num abismo embaixo da ponte. E aí a Undyne aparece nesse momento e eu corri pra ajudar a criancinha antes que ela caísse. E aí por ter ajudado a criança monstro, ela defende a gente da Undyne e simplesmente a Undyne acaba recuando. E aí a gente então pode continuar nossa aventura até que a Undyne aparece pela última vez. Agora, tendo despistado o monstrinho, ela conta de novo a história das 7 almas humanas, só que de repente ela resolve parar de falar, porque a gente já vai estar morto quando ela terminar a história. A Undyne então pula na nossa direção e assim começa uma das melhores boss fights desse jogo, com direito à melhor música desse jogo, The Spear of Justice. Isso sem falar que além da música, a Undyne também coloca uma mecânica nova, onde a nossa alma ganha um escudo pra se defender. E aí o estilo de batalha muda completamente, de em vez de você ficar desviando ou andando, você tem que usar o escudinho pra poder se defender de 4 direções que ela ataca. E aí quando você acha que já se acostumou, ela simplesmente volta ao estilo normal e tem um outro moveset pra atacar você. Sendo uma batalha insana de difícil, combinado com uma trilha sonora épica, aonde nem adianta você tentar agir, porque você não vai conseguir poupar a Undyne, ela quer matar você a todo custo. Como extra ainda no final da batalha, ela começa a inverter o sentido dos ataques dela, mudando completamente o jeito que você tem que defender.
Meu amigo, isso é insano. Se não for suficiente, no momento em que eu consegui causar dano suficiente pra matar a Undyne, ela simplesmente se recusou a morrer. E ela de repente volta determinada a acabar com você. Onde simplesmente todos os ataques delas ficam insanamente mais rápidos. Mesmo que você volte a causar dano, ela ainda assim vai se recusar a morrer naquela hora. Sendo que no final a gente ataca ela com tanta força e ela se recusando a morrer que o corpo dela simplesmente não aguenta mais e começa a derreter no meio da luta. E aí quando ela simplesmente não aguenta mais, a alma dela evapora e, meu amigo, que batalha lendária. Easy. Avançando então um pouco mais, a gente chega em uma nova área do jogo, dessa vez uma área de lava. Nessa área sendo um lugar onde a gente encontra um laboratório, e entrando dentro dele a gente vê que tem uma câmera filmando a gente. E sendo essa área onde a gente conhece a doutora Alphys, que o Papyrus falou mais cedo. Conhecendo a doutora Alphys, ela fala que já estava acompanhando a gente há muito tempo pelas câmeras que ela tem espalhadas por todo o mapa. Ela também explica pra gente que ela é cientista do laboratório real do Asgore e também que ela é uma gênia em robótica. Tanto que ela recentemente teve a criação do Metaton, que é basicamente um robô autônomo. Só que aí, enquanto a gente conversa com ela, de repente a câmera do mapa começa a tremer e a gente começa a ouvir alguma coisa. De repente, então, as luzes se apagam e a gente ouve uma voz falando "Oh, yes". E é aí que quem chega é justamente o Metaton, o robô da Alphys. E assim que ele chega, ele convida a gente pra participar do show do Metaton. E se a gente se recusar, ele simplesmente vai matar a gente, então a gente é obrigado a participar. E assim a gente começa o show do Metaton, onde a gente tenta atacar ele, mas simplesmente não vai funcionar, e o nosso objetivo é responder as perguntas que ele fizer. E o bom é que a Alphys meio que já decorou todas as perguntas do Metaton, então ela passa a resposta pra gente do que a gente tem que fazer. E aí então a gente vai respondendo as perguntas com base no que a Alphys vai passando pra gente. E é até legal falar, mas essa batalha aqui é bem divertida, porque você vai aprendendo bastante sobre o mundo de Undertale só por causa das perguntinhas. Como, por exemplo, descobrir que o nome completo do rei é Asgore Dreemurr, ou descobrir que os robôs são feitos de metal e magia, ou essa pergunta aqui que eu honestamente não faço ideia de qual que é a resposta, mas felizmente a Alphys responde pra gente. E, inclusive tem uma pergunta que eu quase chutei que era Frogget, só que a Alphys falou pra gente colocar Metaton e realmente era, então cuidado. Tendo inclusive a minha pergunta favorita, se você beijaria um fantasma, com as opções de claro, claro, claro ou claro, e que no caso a resposta correta aqui é claro que é claro. A gente então com a ajuda da Alphys continua respondendo as perguntas do quiz até o momento em que o Metaton faz uma pergunta sobre o anime favorito da Alphys. E aí por causa disso ela acaba se animando demais e mostrando que era ela que tava dando as respostas pra gente. E o Metaton depois disso então fica puto e faz uma pergunta só pra sacanear ela, que era qual que era a pessoa que ela gostava. E aí só de sacanagem eu resolvi colocar a Undyne, porque eu acabei de matar ela, e aparentemente era verdade, porque ela fica extremamente tímida. Eu acho que é bom eu avisar que eu matei ela, mas eu acho que não precisa ver. Enfim, depois de descobrir que a doutora Alphys estava dando a resposta, o Metaton fica bravo e resolve que o show não pode continuar agora, e ele resolve simplesmente ir embora. Finalizando então o quiz, a gente pode voltar pra explorar um pouco o mundo, e assim que a gente vai sair do laboratório, a doutora Alphys aproveita pra passar o telefone dela pra gente. Só que quando ela pega o nosso telefone, ela vê que ele é muito velho, então ela resolve dar um telefone melhor. No fim, ela então fala que precisa usar o banheiro logo e a gente pode voltar a explorar. Inclusive, se a gente for lá, dá pra ver que os pezinhos dela estão lá ainda. E, mano, aqui vale comentar que é muito legal você dar uma explorada sempre nos mapas, porque praticamente tudo que você tem no cenário é interagível e tem uma mensagenzinha se você clicar lá. E às vezes você é até recompensado por isso, como por exemplo, se você fuçar na geladeira, você consegue encontrar um pacote de miojo por lá. E, enfim, aproveitando que a gente tinha pegado nosso pacotão de miojo, a gente pode voltar pra explorar, e no meio do caminho a Alphys vai acabar mandando várias mensagens pra gente. Inclusive com uma das mensagens sendo que ela acabou perdendo a luta da gente contra a Undyne, então eu realmente tenho que contar que eu matei a Undyne. E enfim, uma coisa legal sobre essa área também é que a gente tem mais alguns inimigos muito legais, como o Tsundere Avião, que é literalmente a porra de um avião tímido, que se você mata ele explode de uma maneira horrível no chão. Além de que nessa área a gente também consegue encontrar mais um item, que é a frigideira, que até agora é um dos meus itens favoritos em questão de ataque, porque você pode dar 3 hits em uma vez só no seu turno. Por fim, essa área também apresenta a mecânica de laser, onde você tem lasers laranjas e azuis, sendo que os laranjas você tem que passar andando e os azuis você tem que ficar parado. Também é importante comentar que tudo que você faz nessa parte, a doutora Alphys fica mandando mensagem, o que deixa insuportável de jogar em Hotland. Pera, tem uma hora que você tá simplesmente no meio de um puzzle e a Alphys mandou uma mensagem e você perde por causa dela. Existe até um momento que ela é útil, quando ela fala a localização que você tem que ir, como aqui, por exemplo, que ela fala que tem 2 puzzles, um na esquerda e um na direita, e você pode resolver os puzzles assim. Mas ainda assim é bizarro como muita gente não quer voltar a jogar o Undertale simplesmente por causa da maldita parte da Alphys. Enfim, ignorando isso, a Alphys até que é útil em algumas partes, como ela desativando alguns lasers pra ajudar você a fazer os enigmas. E devo confessar que pra uma mecânica secundária de enigma, na verdade, é bem legal. É tipo uns minigames muito divertidos que tem que fazer. Parabéns aí, Toby Fox, que é bem legal. Quer dizer, é um pouquinho mais legal se você não for burro assim como eu, porque eu fui lá e fiz o mais difícil, depois eu fui fazer o outro e era só dar um tiro. Sério, mano, eu adoro como eu sempre escolho o errado primeiro, é impressionante. Conseguindo fazer esses puzzles, então, a porta desse lugar abre e a gente pode continuar andando no mapa. E continuando explorando, a gente chega em uma sala completamente preta e a Alphys liga pra gente falando que vai ligar a luz. E assim que ela acende as luzes, a gente descobre que a gente tá numa cozinha, e que isso, na verdade, é um show de culinária do Metaton. O Cozinhando com
um robô assassino show. O Mettaton então disse que já que esse é o primeiro programa do dia, eles vão ter que fazer um bolo pra começar. O Mettaton então pede pra gente pegar açúcar, leite e ovos, e assim que a gente pega, ele diz que ainda falta um ingrediente especial: uma alma humana. O Mettaton então vem com tudo na nossa direção, só que a doutora Alphys liga no meio do caminho. E é aí que ela diz que um bolo com uma alma humana poderia ser ofensivo aos veganos, então eles teriam que buscar alguma outra opção. É aí que o Mettaton fala que na verdade ele já tinha uma substituição pro sabor alma humana. Ele então pede pra gente ir buscar o recheio de sabor alma humana, só que assim que a gente chega lá, a plataforma simplesmente começa a voar. E é aí que a Alphys fala pra gente que ela instalou um programa no nosso celular que transformava ele numa mochila jato pra gente poder escalar esse lugar. E assim começa o desafio da gente tentar subir ao topo pra tentar pegar o recheio sabor alma humana enquanto o Mettaton fica atrapalhando a gente. E aí ao fim, quando a gente finalmente consegue alcançar, o Mettaton fala que a programação tá muito apertada e que ele vai ter que finalizar o programa agora mesmo. E aí a gente finalmente consegue descer de lá e continuar nossa aventura. Chegando agora no núcleo. Assim que a gente chega nessa área, a Alphys liga pra gente e fala que aquela construção ali atrás é o núcleo, o gerador de energia principal do subterrâneo, e ela diz que é pra lá que a gente tem que ir, porque lá dentro tem um elevador que leva direto até o castelo do Rei Asgore. Então é pra lá que a gente teria que ir. Se a gente avança por essa área, a gente consegue reencontrar com o Sans, que tá vendendo cachorro quente na barraquinha dele, e um pouco mais à frente a gente é bombardeado de novo com os spams que a Alphys fica fazendo. Nessa área a gente também consegue encontrar com um item novo, que é um avental que vai ajudar a gente a se defender, e avançando um pouco mais a gente chega em um puzzle de lasers, aonde a Alphys simplesmente liga no meio do puzzle e atrapalha a gente de passar. Não, na moral, a raiva que dá aqui é genuína. Pelo menos a Alphys se redime desativando o laser nessa hora. E, enfim, chegando até a próxima sala, a gente chega no puzzle e que, meu amigo, como esse puzzle me comeu o tempo, cara. Existe algo que eu sempre tenho que reforçar aqui, mas é que, mano, eu sou muito burro, ainda mais pra puzzle, e o tempo que eu fiquei num puzzle infantil de Undertale foi assustador. Eu realmente prefiro não comentar sobre o tempo que eu gastei pra passar esse puzzle, porque o importante é que eu consegui. Depois de muito tempo. E enfim, depois de passar sofrimento pra conseguir passar dessa área, a gente pode avançar mais um pouco no jogo, até o momento que a gente tem mais uma batalha, dessa vez contra 2 soldados ao mesmo tempo. Na moral, a batalha contra os guardas reais, depois de eu ficar pelo menos uns 15 minutos pulando de um lado pro outro no puzzle, foi de um prazer tão grande poder assassinar esses guardas que você não tá nem ligado. Conseguindo matar os guardas, então a gente pode continuar o nosso caminho, até chegar de novo em uma sala completamente preta. Como não é surpresa pra ninguém, assim que a Alphys acende a luz, a gente descobre que a gente tá de novo em um programa do Mettaton. Só que nesse programa a gente descobre que ele na verdade é um programa sobre bombas, e aí a gente tem uma missão de tentar desarmar várias bombas espalhadas pelo cenário. Só que o bom é que curiosamente a Alphys instalou um aplicativo de desarmar bombas no nosso celular, então a gente consegue desarmar usando o telefone. E pra desarmar a gente simplesmente tem que ir no telefone, pegar a opção agir e colocar em desarmar. E conseguindo desarmar todas as bombas, aparece uma bomba extra disfarçada de copo no meio da arena, e desarmando essa também a gente finalmente consegue passar esse desafio do Mettaton. A Alphys então liga pra ele e fala que ela instalou um aplicativo pra desarmar as bombas, e ele resolve ir embora já que não conseguiu fazer o programa que ele queria. E a gente pode voltar pra nossa aventura quando a Alphys liga pra gente falando que o Asgore é uma pessoa legal e que talvez a gente possa conversar com ele pra poder passar pela barreira. Continuando nosso caminho, a gente pode chegar um pouco mais perto do core, subindo pelos elevadores, até chegar em mais uma área com aqueles puzzles de tirinhos que são muito divertidos. Parabéns, Toby Fox, por inventar isso aqui, isso é muito legal. Conseguindo passar pelos puzzles, a gente tem acesso a uma nova área. No caso, é uma área cheia de teias de aranhas que assim que a gente vai passando, as aranhazinhas vão falando coisas pra gente. E é aí que chegando no centro dessa área de teias de aranha, a gente fica preso. E assim que a gente fica completamente preso, uma aranha aparece e a gente tem mais uma boss battle, dessa vez contra a Muffet. E assim se inicia uma das melhores boss battles desse jogo, e que mais uma vez, que trilha sonora. Na moral, mano, que musicão. Inclusive, assim como a Undyne e a Muffet, além de trazer uma música muito épica, ela também traz um novo estilo de batalha, onde ela concentra a nossa alma em 3 linhas e a gente tem que ficar andando por essas 3 linhas pra desviar dos ataques. O que pode ser bem difícil em alguns momentos, porque a batalha realmente consegue ficar complicada, principalmente quando aparece o bolinho Ana Maria, que começa a tentar comer a gente. Mas em questão de dificuldade, quando a gente compara com a Undyne, a Muffet não chega nem perto. E aí, no fim, quando a gente consegue derrotar a Muffet, a gente tem mais uma vez uma morte que é bem trágica no jogo, com a gente até conseguindo ver uma aranhazinha que vem trazer uma flor pra colocar no lugar onde a Muffet morre. E aí, enfim, tendo derrotado a Muffet, a gente pode continuar avançando no jogo quando a gente tem mais um encontro com o Mettaton, que dessa vez simplesmente resolve fazer um musical. E na moral, mano, toda essa parte do Mettaton é simplesmente 2 minutos dele dançando, sem você poder fazer nada. Você não pode escapar pra nenhum lado, você não pode tentar fugir, você só pode esperar por 2 minutos sem poder jogar e nem fazer nada no jogo. E aí, depois de você esperar 2 minutos, ele simplesmente ativa um alçapão embaixo do seu pé e você cai em uma armadilha dele. Inclusive um rollback
que legal é que essa armadilha que ele passa é exatamente a mesma armadilha que o Papyrus passou no começo do jogo. Só que no caso do Papyrus é só uma gag, né? Só que você realmente teria que tentar passar o puzzle, só que como ele é basicamente impossível, o tempo simplesmente acaba e você não consegue passar. E por causa disso, o Metaton resolve punir a gente queimando em um paredão de fogo. E que só não dá certo porque a Alphys aparece pra salvar a gente no último segundo e conseguir desativar o paredão de fogo. No fim, o Metaton então fica bravo e resolve iniciar mais uma batalha com a gente. E como ele é imune aos nossos ataques, a gente simplesmente não consegue causar dano. Mas é aí que a Alphys liga pra gente e fala pra gente apertar o botão amarelo no nosso celular. E apertando esse botão, a nossa alma vira de ponta cabeça e fica amarela. E assim a gente consegue simplesmente dar um tiro no Metaton que consegue causar dano nele. E aí, percebendo que ele não ia conseguir ganhar essa luta, ele é inteligente e acaba fugindo da gente. E aí, depois disso, aproveitando que a gente fica um pouquinho mais livre pra explorar, a gente pode voltar a buscar o objetivo e consegue encontrar o Sans mais uma vez. E se a gente chega pra falar com ele, ele fala que ouviu que a gente tá indo até o núcleo e chama a gente pra fazer um jantar antes disso. Inclusive, até vale a pena comentar que ele fala que sabe um atalho e a gente simplesmente atravessa um canto da parede e aparece dentro do restaurante. E nesse encontro ele fala pra gente que a nossa jornada já tá quase chegando ao fim, já que o núcleo é a próxima parada e logo depois disso a gente já vai estar no castelo do rei Esgor. E é nesse momento em que o Sans conta uma história muito interessante pra gente. Ele disse que como ele é vigia da floresta, às vezes ele não tinha nada pra fazer. E ele disse que naquela floresta onde ele ficava tinha uma porta trancada enorme e que ela era muito boa pra ficar treinando piadas de toque-toque, já que o Sans adora fazer piadocas. Só que um dia, enquanto ele ficava treinando as piadas de toque-toque dele, uma pessoa do outro lado respondeu. E naturalmente o Sans aproveita pra fazer uma piada que é muito ruim. Eu não vou nem tentar repetir aqui porque ela é horrorosa. Ela é muito ruim. Meu Deus! E o Sans então continuou contando que aquela mulher foi a melhor plateia que ele já teve, porque ela sempre ria das piadas dele. Só que foi aí que depois de um tempinho que ele ficou fazendo piadas, ela também fez uma piada junto com ele, e os dois começaram a rir. E aí com o tempo, os dois acabavam se encontrando várias e várias vezes e fazendo piadas um pro outro. Só que teve um dia em que o Sans estava fazendo piadas que ele percebeu que essa mulher não estava rindo muito. E é aí que ela diz que se algum dia uma criança humana passar por aquele lugar, se o Sans poderia fazer um favor pra ela. Acompanhar essa criança e proteger ela. E mesmo que o Sans não goste muito de fazer promessas e nem saiba o nome daquela mulher, ele diz que alguém que gosta de piadas ruins tanto quanto ele merece isso. E ele então fala que se não fosse aquela mulher, se ela nunca tivesse dito nada, você já teria morrido antes mesmo de perceber. E confesso que, meus amigos, eu me caguei legal. Felizmente, um segundo depois, o Sans fala que era só zoeira dele, que a gente não tinha que se preocupar com isso. Logo depois, o Sans se levanta da mesa e vai embora e a gente pode finalmente continuar o trabalho. E sim, o Sans desapareceu aqui e ele faz isso toda hora nesse jogo. Quando eu voltar pra explorar o jogo, eu dei uma olhadinha num lugar que tinha uma seta apontando e lá eu conheci mais duas vendedoras de uma loja. E dando uma olhada, eu vi que elas tinham uma arma e um chapéu de cowboy, que é um combo muito irado. Por causa disso, eu acabei comprando a arma, o chapéu acabou não dando dinheiro, mas mais tarde eu voltei pra conseguir comprar tudo. E equipando a arma, eu sabia que tava pronto pra última área. E avançando pelos fundos dessa área, a gente chega até a entrada do núcleo. E a Alphys então conta que o elevador que leva até o castelo do rei Esgor tá logo na nossa frente, é só a gente usar. Só que tentando usar o elevador, a gente descobre que ele não tá funcionando. Só que por sorte a Alphys diz que tem um elevador reserva que a gente poderia explorar mais aquela área pra conseguir descobrir. Só que assim que a gente vai explorar essa área, alguns monstros já aparecem pra tentar enfrentar a gente tem mais algumas batalhas. E que mesmo não sendo de bosses, até agora são uma das minhas lutas favoritas, porque o estilo de gameplay é muito legal. E enfim, conseguindo eliminar esses bichos, a gente pode avançar mais um pouco. E é nessa hora que começa a acontecer um efeito curioso, que a Alphys começa a dar muitas instruções erradas pra gente, falando o que vai acontecer e simplesmente errando. Como, por exemplo, ela errando a ordem de um laser e fazendo a gente tomar dano por causa disso. Ou errando a direção que a gente tinha que ir, caindo direto em uma armadilha, contra outro monstro que inclusive tem uma batalha muito foda. E sendo o momento mais perigoso, quando ela desativa alguns alarmes pra gente, só que ela simplesmente reativa logo depois por um erro dela. O que faz a gente ter que andar com muito cuidado nessa hora pra acabar não morrendo por culpa dela. E de tão culpada que ela se sente nesse momento, ela pede desculpa pra gente e fala que a gente teria que seguir sozinho porque ela não tá conseguindo ajudar. Por causa disso, a gente é obrigado a avançar sozinho nessa parte. E enquanto a gente vai avançando, vários monstros bastante poderosos começam a aparecer. Principalmente versões de inimigos que a gente já enfrentou no começo do jogo, só que dessa vez muito mais fortes e com muito mais vida. E como essas batalhas a partir de agora já são bem mais difíceis, você percebe que o caminho já tá chegando ao final. Tanto que avançando por essa área a gente consegue chegar em um checkpoint chamado o fim do núcleo. E avançando por essa porta estranhamente chamativa, a gente encontra mais uma vez com o Metaton. E assim que a gente fala com ele, ele fala que na verdade, tudo que a gente fez até agora era tudo parte de um grande show. E que a Alphys na verdade era uma grande fã de tudo que estava acontecendo, tanto que foi ela que desativou os elevadores, ela que ligou as armadilhas, colocou os quebra-cabeças, tudo pra fazer um show mais divertido. E é aí que o Metaton diz que não importa o que aconteceu, tanto fez quanto tanto faz, porque o único desejo dele é entreter e fazer um show. E o que seria um bom show sem uma reviravolta? Ele então tranca as portas dali, deixando a Alphys pra fora e se prepara pro show final.
E a gente então tem mais uma batalha contra o Mettaton, só que dessa vez quando a gente tenta atirar nele, nada acontece. Já que sabendo que ele conseguia tomar os tiros, ele resolveu se preparar antes de enfrentar a gente. E aí o jogo de repente se transforma de novo em mais uma mecânica, com os ataques do Mettaton virando basicamente um bullet hell, onde você tem que tentar atirar pra conseguir escapar dos golpes dele. E a gente então tenta continuar a batalha mesmo sem conseguir causar dano no Mettaton, até que a Alphys liga pra gente. E ela pede então pra gente girar o Mettaton, que ele pode ficar vulnerável. E se a gente então pedir pra ele olhar pra trás falando que tem um espelho, a gente consegue ver que tem um botão nas costas dele. E aí apertando esse botão, o Mettaton simplesmente começa a tremer e de repente explode. Só que no meio da escuridão, a gente vê que as luzes descem e o Mettaton revela que ele tava ansioso pra revelar o seu novo corpo. E a gente assim tem mais uma batalha, dessa vez contra o Mettaton. E que eu acho que eu nem preciso nem falar, mas meu amigo Música Banger... Inclusive, além da música, também vale a pena comentar que essa batalha inteira tem uma mecânica nova de audiência, onde tudo que você fizer no meio do programa vai aumentando a audiência das pessoas que estão assistindo naquele momento. O que faz com que essa batalha seja extremamente divertida, além do Mettaton ser puro carisma e ter um dos ataques mais legais do jogo inteiro. Ele ainda traz coisas novas, como uma redação que você tem que responder o que você mais ama do Mettaton, por exemplo, as pernas dele. Além de que o Mettaton também tem uma mecânica que ele tira a alma dele do corpo e começa a bater em você com a própria alma. Se você atirar nele enquanto ele tá nessa forma de alma, você simplesmente começa a destruir algumas partes do corpo dele, como os braços e as pernas. E aí, se você conseguir causar dano suficiente no Mettaton, você consegue vencer a luta. E ele ainda diz que tem certeza que a gente é capaz de enfrentar o Rei Esgor agora. E ainda no final ele fala pra gente não se preocupar com ele, já que ele é apenas um robô e que ele consegue se reconstruir. No final, então, o Mettaton agradece a gente pela audiência e acaba explodindo ali mesmo. No final da luta, a gente vê que a Dra. Alphys conseguiu entrar na sala, mas só pra ver o Mettaton jogado no chão. Ela então fica muito preocupada, mas ela fala que ele é só um robô e que ela sempre podia fazer um robô diferente. E no fim, a Alphys simplesmente pede pra gente ir na frente enquanto ela cuidava daquilo. A gente então pode avançar pelo núcleo até que a Dra. Alphys acompanhe a gente. E a gente consegue perceber que ela tá bem nervosa quanto a gente ter esse encontro com o Esgor. Só que aí ela fala que ela mentiu pra gente e que uma alma humana não era o suficiente pra atravessar a barreira. E que a gente ia precisar pelo menos de uma alma humana e uma alma de um monstro. E ela diz então que se a gente realmente quisesse ir pra casa, a gente seria obrigado a matar o Rei Esgor. E ela simplesmente vai embora depois disso. A gente então pode pegar o elevador até o castelo do Rei Esgor e passar por uma longa espera, para no final chegar em uma área completamente cinza com apenas um lugar pra gente ir. E a gente então tem uma longa caminhada onde a gente pode ver todo o subsolo ao fundo. O que é tenso dessa parte é que a gente anda por tudo isso no silêncio, sem nenhuma música tocando, até que a gente vira em uma esquina e chega em um lugar um pouco familiar. Uma casa praticamente idêntica à casa da Toriel do começo do jogo. Casa essa que se a gente explorar um pouquinho a gente consegue encontrar dois itens para ajudar a gente nessa jornada. Um pingente em formato de coração e uma adaga velha dentro de uma caixa. E é andando por essa área que a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre a lore desse lugar, já que alguns monstros aparecem para contar um pouquinho do que aconteceu ali, dizendo que há muito tempo uma criança caiu nas ruínas, e já que ela estava machucada pela queda, ela gritou por ajuda. O Ezreal, o filho do rei, ouviu o grito da criança e trouxe ele de volta pro castelo. E com o tempo, ele e a criança humana se tornaram irmãos. O rei e a rainha tratavam a criança como seu próprio filho, e o subsolo estava cheio de esperança. Mas um dia a criança adoeceu gravemente, e ela só tinha um pedido: ver as flores douradas do seu vilarejo, já que nada mais poderia ser feito para ajudar ela. E no outro dia, a criança morreu. E o Ezreal, tomado pela dor, absorveu a alma da criança e se transformou em um ser de poder imenso. E com a alma da criança, ele conseguiu atravessar a barreira. Ele carregou o corpo dela de volta ao vilarejo dos humanos para ela poder rever as flores. Só que lá ele começou a ouvir o grito das pessoas do vilarejo, achando que o Ezreal que tinha matado aquela criança. E os humanos atacaram ele com tudo, e ele foi atingido, golpe por golpe. Ele até tinha a força para destruir todo mundo ali, mas o Ezreal não lutou. Abraçando a criança com toda a força, ele sorriu e saiu andando. Ele, ferido, então voltou até a sua casa e subiu para o seu quarto. E é aí que a sua poeira se espalhou pelo jardim. Ele havia morrido e a sua alma se transformara em pó. O reino então entrou em desespero, já que o rei e a rainha tinham perdido 2 filhos em uma noite só, e os humanos mais uma vez tinham tomado tudo deles. E com isso o rei decidiu que era hora de acabar com o sofrimento, e uma lei foi decretada, onde todo humano que cair no subsolo deve morrer, e com o poder das almas deles, eles vão quebrar a barreira para sempre. E agora já não falta muito, já que 6 almas já foram coletadas. O rei Esgor vai trazer a esperança de volta e salvar todo mundo. E é aí que depois de atravessar esse enorme corredor, a gente finalmente chega em uma área nova. E nesse lugar, quem a gente encontra é o Sans mais uma vez. Ele então diz que a gente finalmente chegou e que logo a gente vai enfrentar o rei Esgor. Mas que antes disso a gente ia passar por um julgamento. E a gente seria julgado por cada ação que a gente cometeu, por cada XP que a gente ganhou. E é aí que ele revela que XP
é uma sigla para pontos de execução, uma maneira de saber quantos monstros a gente matou e a dor que a gente causou pro resto do mundo. E quanto mais XP a gente tem, mais o nosso love aumenta. Love também sendo uma sigla para level obtido por violência, o que mostra que quanto mais você mata, mais fácil fica matar alguém. Sans então pede pra gente olhar pra dentro da gente mesmo e pensar sobre o que a gente fez, sobre as pessoas que a gente matou e se a gente acha que isso é certo. E no fim ele diz que não importa muito o que aconteceu, porque a gente foi honesto com a gente mesmo e é isso que importava. Ele então simplesmente desaparece mais uma vez e a gente pode ir finalmente até a casa do Asgore. E entrando na casa dele a gente finalmente encontra com o rei Asgore. E a primeira coisa que a gente vê é simplesmente ele cuidando de um monte de flores amarelas. E assim que a gente encontra ele pela primeira vez, a gente vê que ele é como realmente todo mundo disse, uma pessoa muito boa. Tanto que a primeira coisa que o rei Asgore faz é oferecer uma xícara de chá pra gente. Mas ele então entende que a gente já sabe o que tem que ser feito, e ele pede pra gente acompanhar ele até a próxima sala. E seguindo ele, a gente finalmente chega na barreira. Ele então mostra que já tinha as últimas 6 almas de humano e que só faltava a nossa, e assim começa mais uma batalha. O Asgore então abaixa a cabeça, saca o seu tridente e simplesmente destrói o botão de piedade. E meu amigo, eu sei que você já cansou de me ouvir, mas apenas absolute banger. Simplesmente não tem nem palavras pra descrever a música da batalha do Asgore. E sobre essa batalha, por mais poético que pareça, ela é muito parecida com a batalha da Toriel, logo no começo do jogo. Sendo que a adaga que você pegou dá o mesmo ataque que a faquinha de brinquedo que você encontrou no começo do game. Os golpes do Asgore são basicamente uma versão melhorada dos ataques da Toriel. E até mesmo toda a área que a gente teve que percorrer pra passar por aqui lembra muito a parte da casa da Toriel. Isso sem falar da semelhança óbvia entre o Asgore e a Toriel, que são basicamente cabras. Sobre essa luta, ela é simplesmente insana e incrível, com cada ataque sendo melhor que o último. Com o Asgore até hoje sendo um dos bosses mais marcantes de todo esse jogo, sem o mínimo de dúvida. E assim como acontece com a Toriel, antes mesmo dele estar perto de ser derrotado, ele toma um dano crítico e acaba caindo no chão. E então o Asgore conta a história dele, que depois da morte do filho dele, ele sentiu tanta raiva que a única coisa que ele pensou era em destruir a barreira e acabar com toda a humanidade que fez tanto mal pro filho dele. Só que por causa dessas ações, a esposa dele acabou deixando, sabendo que o Asgore sempre foi uma pessoa pacífica. E agora no final, o Asgore já sabe que ele falhou no plano dele, ele não conseguiu, e ele diz que só quer ver a esposa dele de volta e só quer reencontrar o seu filho. E é aí que ele pede pra gente parar com essa guerra de uma vez por todas. Ele então oferece a própria alma e a gente tem a opção entre lutar e poupar. Depois de toda essa aventura, é claro que eu tive que poupar o Asgore, sabendo que ele era um rei tão bom depois disso. E é aí que o Asgore promete que vai cuidar da gente e dar a melhor vida possível pra gente, com torta de caramelo todos os dias, como uma grande família. Nem fodendo. Pois é, pra você que achou que essa história ia ter um final feliz, o Flowey aparece no último segundo e acaba com a vida do rei Asgore. E no final ele diz que a gente ainda não aprendeu nada, porque nesse mundo é matar ou morrer. E é esse momento em que o Flowey simplesmente absorve as 6 almas de humano pra ele. E o nosso jogo simplesmente fecha. Reiniciando o jogo, a gente pode ver que a tela de título tá completamente bugada, inclusive com um menu completamente bizarro escrito Flowey e o nível em 99999. E se a gente tentar continuar no jogo, a gente simplesmente aparece em um espaço completamente vazio. E a única coisa que a gente consegue encontrar nesse lugar é simplesmente um save point. E se você tentar interagir com ele, do nada o save point começa a se partir. O seu arquivo de save então simplesmente é apagado e o save point é destruído, com um Flowey gigante atrás dele. É nesse momento em que o Flowey revela que ele simplesmente pegou todas as almas humanas. Só que para ele se tornar realmente um deus, ele ainda precisava de mais uma. Assim como todas as outras, eu acho que também vale dar um destaque pra essa música.
E inclusive, ô música boa pra mostrar agonia e aflição, porque é isso que essa batalha passa. Já que o Flowey é tão bizarro que ele simplesmente muda o jogo completamente. Você já não tem mais uma barra de vida, de HP, você é só uma alma lutando pra sobreviver. Nesse momento, tudo que você pode fazer é andar de um lado pro outro e tentar evitar os ataques do Flowey, até que em algum momento apareça a opção de você lutar. Só que se você apertar essa opção, você simplesmente vai dar 1 de dano no Flowey. Então tudo que te resta fazer é simplesmente correr. E conseguindo sobreviver por bastante tempo, a alma azul do Flowey vai tentar atacar você. E aí, de repente, todo o cenário se transforma em adagas rodando que você tem que tentar escapar. Até que em algum momento, um botão de agir vai aparecer e você pode tentar gritar por ajuda. Que por incrível que parível, realmente funciona, porque de repente as facas acabam se tornando curativas e você recupera a sua vida. Só que isso não dura muito tempo porque o Flowey volta e você começa de novo a tentar escapar dele até que ele ataque com outra alma. E isso continua por várias tentativas. A alma laranja tenta atacar você e você tenta gritar por ajuda, assim como a alma azul escuro que te ataca com sapatos de balé, a alma rosa que te ataca com palavras, a alma verde que joga óleo fervente e a alma amarela que vai jogar um revólver em cima de você. Só que em todas essas almas você tem a opção de gritar por ajuda, e assim que você faz, aquela alma vai tentar ajudar você de alguma forma. A alma laranja te oferece um joinha, a alma azul te dá música, a alma rosa te oferece palavras de conforto, a alma verde oferece ovos fritos, e por fim a alma amarela vai trocar os tiros dela por flores. E aí ao final de tudo, todas as almas se unem para tentar curar você, oferecendo um pouquinho do que elas podem te dar. E com isso a defesa do Flowey cai pra 0 e a gente pode atacar de novo. E a música dessa parte deixa de ser uma música melancólica e se torna uma música épica. E a batalha se intensifica com a gente batendo e tentando causar dano o mais rápido possível no Flowey. Enquanto isso, ele tenta atacar a gente o máximo que ele consegue e as almas tentam ajudar a gente mandando itens de cura. Tendo uma batalha extremamente frenética e o meu coração tava a 1000 nessa partida. Até que a gente finalmente consegue causar dano suficiente e derrota o Flowey de uma vez por todas. Nem fodendo. Depois que a gente finalmente consegue derrotar o Flowey, ele simplesmente recarrega o arquivo onde ele tava full life. E aí ele simplesmente começa a matar a gente e recarregar o save pra ficar matando a gente infinitamente. E no final de tudo ele ainda diz que não importa o que a gente faça, a gente pode gritar, porque ninguém vai vir. E se a gente tentar gritar, ninguém vem. E depois disso o Flowey então se prepara pra dar o seu último ataque e acabar com a gente de uma vez por todas. Só que nem na primeira vez no começo do jogo, a nossa vida simplesmente se recupera inteira. E quando o Flowey tenta voltar o save para um momento que a gente tava morrendo, o carregamento simplesmente falha. E a gente então descobre que as 6 almas humanas ouviram o nosso grito de desespero e resolvem ajudar a gente. E elas então começam a atacar o Flowey com o máximo do poder da humanidade. E de repente, a escuridão. O Flowey então aparece no meio da escuridão e a gente tem a opção entre lutar ou poupar. E depois de toda essa aventura, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente tem que perdoar as pessoas. E eu escolhi perdoar o Flowey. E se a gente tenta perdoar ele, ele fica bravo, perguntando se a gente acha que ele realmente aprendeu alguma coisa. Então ele dá a opção de novo, entre matar ou poupar. E eu mais uma vez escolho a piedade. E assim eu continuei tentando poupar o Flowey todas as vezes, e todas as vezes ele não queria ser poupado. Falando que ia matar a gente, falando que ia matar todo mundo de novo, e eu continuava dando a opção de piedade. E no final de tudo, o Flowey simplesmente não consegue entender por que a gente tá fazendo isso e resolve ir embora. A gente então volta pro jogo no mesmo lugar onde a gente conheceu o Flowey e atravessando o portal, a nossa aventura finalmente finaliza. Os créditos finalmente começam a subir e a gente finalmente finalizou Undertale. No final de tudo, o Sans até liga pra gente pra contar o que tá acontecendo naquele momento no subsolo. Ele conta pra gente que, curiosamente, depois do desaparecimento do Asgore, o Papyrus acabou se tornando o rei de lá. E que as coisas também melhoraram bastante desde que ele se tornou rei, já que as pessoas simplesmente adoravam o reinado do rei Papyrus, porque ele sempre fazia espaguete pra todo mundo. E assim ninguém mais passava fome lá embaixo. E que no fim de tudo, o Flowey aparece uma última vez. E é aí que ele pergunta pra gente que será que matar era realmente necessário nessa aventura? É aí que ele faz um pedido pra gente. Ele pede pra gente fazer tudo de novo, só que chegar aqui sem matar ninguém. Ele promete que se a gente fizer isso, ele não vai matar o rei. Que aí talvez a gente consiga o nosso final feliz. E aí no menu do jogo a gente ganha uma opção nova, chamada resetar, pra gente poder voltar desde o início. E assim que a gente clica pra começar, o jogo simplesmente pergunta se a gente quer manter o nosso nome, e a gente pode finalmente recomeçar tudo do zero, só que dessa vez fazer a coisa certa. Reiniciando tudo e voltando ao ponto inicial. E assim a gente pode dar início na famosa rota pacifista do jogo, onde você não mata ninguém. Inclusive
Inclusive o negócio legal é que assim que você começa o jogo, o diálogo do Flauw é diferente. Ele simplesmente fala pra você: lembre-se, não mate ninguém. E aí o nosso jogo inicia da mesma forma, com a Toriel aparecendo e tudo acontecendo de forma exatamente igual. Que dessa vez, ao invés de matar o sapinho, eu resolvi tentar elogiar ele, que mesmo sem entender o que a gente falou, ainda disse que ficou muito lisonjeado. E assim eu continuei a minha jornada tentando ser a melhor pessoa pra todo mundo, ajudando o Napstablook conversando com ele, comprando biscoitinho pra ajudar as aranhas, conversando e tentando sempre alegrar o dia de todos os bichinhos desse lugar, e claro que fazendo o mais importante, que era tentar conversar com a Toriel. Só que se a gente voltasse na batalha dela e tentasse conversar, a gente simplesmente não ia conseguir contar que a gente já viu ela morrer em outra linha do tempo. É aí que o jogo pede pra gente mostrar piedade sem lutar ou sem tentar fugir. E o que a gente pode tentar fazer nessa hora é poupar a Toriel, e a cada vez que a gente poupa, a gente vê que ela tá reagindo. Até chegar em um momento onde ela simplesmente já não consegue mais nem atacar a gente. E aí depois de um tempinho, ela nem tenta mais, falando que ela só quer cuidar da gente e dar a melhor vida possível. E aí no final ela finalmente entende que se ela ama realmente a gente e quer o nosso melhor, ela tem que deixar a gente partir. A Toriel então abraça a gente e pede pra gente tomar muito cuidado lá fora. E assim a gente consegue avançar a primeira parte do jogo com todo mundo vivo e fazendo a melhor coisa possível. E aí conseguindo sair das ruínas, as coisas não mudam muito, já que a gente continua tendo normalmente os encontros com o Sans e o Papyrus. Só que dessa vez, mais uma vez, a gente tenta alegrar todo mundo que a gente encontra, fazendo piada pros monstros rirem, brincando com os vários monstros cachorros que tem espalhados pelo mapa, encontrando de novo com o nosso humano Homem de Neve, e dessa vez fazendo uma coisa que eu fiquei muito triste de não ter feito pela primeira vez, que era salvar o Dogami e a Dogassa, que eram simplesmente um casal de cachorros. Inclusive, não sei se tem alguma coisa a ver com eu não ter matado ninguém, só que dessa vez, por algum motivo, eu simplesmente consegui acertar o puzzle. Quase de primeira. E acredite se quiser, mas até aquele bicho que era muito feio, eu consegui fazer as pazes com ele e dar um presentinho pra ele. E enfim, depois de ter ajudado todo mundo, a gente pode voltar até a cidade de Snowd, onde a gente vai reencontrar com o Papyrus. E a batalha dele então segue mais ou menos igual a gente tinha feito na primeira vez. Só que dessa vez, assim que a gente poupa o Papyrus, ele chama a gente pra um encontro na casa dele. E se a gente volta até a casa do Papyrus, acredite se quiser, a gente realmente consegue ter esse encontro com ele, que é simplesmente genial. Inclusive, só um detalhe, que nessa batalha tem um medidor de tensão, que eu sempre lia medidor de tesão. Eu sou muito imaturo. E enfim, se a gente consegue fazer esse encontro com o Papyrus, no fim a gente acaba se tornando grandes amigos no final. Até porque não teria como beijar ele, já que nem lábios ele tem, já que ele é um esqueleto. E aí depois disso a gente simplesmente pode passar por Nevada sabendo que a gente conseguiu ajudar todo mundo lá, inclusive virando amigo do Papyrus. Inclusive no meio do caminho a gente pode encontrar com o Sans mais uma vez e ele pergunta pra gente se a gente não quer sair e fazer alguma coisa. E aí ele usa mais um dos atalhos que ele tem pra conseguir levar a gente até o bar do Grievous pra comer alguma coisa. E essa cena do bar é bem interessante porque o Sans dá um backdoor muito legal do Papyrus, contando como ele sonha em ser um guarda real pra ser reconhecido pelas pessoas. Também é nessa cena em que o Sans simplesmente pergunta pra gente se a gente não ouviu falar sobre uma flor falante que tá andando por aí. E ele avisa então pra gente tomar cuidado, porque às vezes uma flor aparece e começa a dar dicas pras pessoas e às vezes até previsões sobre o que vai acontecer. E aí terminando a conversa, ele deixa a gente ali no bar e vai embora voltar pro trabalho. E a gente então pode voltar pra cachoeira e ter todas aquelas cenas com a criança monstro e a Undyne, com ela mais uma vez jogando a gente dentro do lixão, onde a gente acaba encontrando de novo com o boboneco doido que simplesmente quer matar a gente a qualquer custo e graças a Deus o Napstablook aparece pra salvar a gente. E assim como da primeira vez, ele também acha que tava atrapalhando a brincadeira da gente e simplesmente fica triste e resolve ir pra casa. E foi aí que eu resolvi seguir o Napstablook pra tentar animar um pouquinho ele e eu descobri que ele na verdade é um DJ, que ele compõe várias músicas no subsolo. E que olha, até que dá pra falar que ele leva jeito pra coisa, porque, mano, as musiquinhas dele até que são boas. Inclusive na casa do Napstablook também tem uma cena bem legal, onde a gente pode comer um sanduíche fantasma e simplesmente deitar pra esperar a digestão acontecer. E se a gente fica ali muito tempo com o Napstablook, a gente pode ver que algumas coisas começam a acontecer, e é simplesmente lindo de ver. E no fim de tudo, o Napstablook agradece a gente dizendo que isso foi bem legal. A gente então volta até o momento onde a criança monstro cai de novo no abismo e salva ela mais uma vez. Depois disso, aquele monstrinho simplesmente volta pra casa dele e a gente tem de novo o encontro com a Undyne. E dessa vez a gente tem um desafio ainda maior, porque a gente não consegue conversar com a Undyne, ela tá objetivada a capturar a gente pra levar pro rei Esgor. E foi aí que pela primeira vez eu usei uma opção que eu nem sabia que tinha, que era simplesmente fugir e tentei meter o pé pra escapar da Undyne ali. Nisso ela fica seguindo a gente pra tentar impedir que a gente fuja e o objetivo foi simplesmente tentar fugir dali o mais rápido possível. E aí se a gente conseguir fugir pro mais longe possível, a Undyne simplesmente começa a seguir a gente até a terra de lava. Só que assim que a gente chega nessa área, por conta dela ser um peixe, ela acaba ficando desidratada sem água e começa a passar muito mal. E a gente então pode pegar um copinho de água no bebedouro e dar pra Undyne pra ver se ela consegue se recuperar. E aí fazendo isso, ela simplesmente
simplesmente olha pra gente e acaba deixando a gente ir embora. E aí, nesse momento, se a gente pegar um barquinho que fica embaixo de Hotland, a gente pode voltar até a cachoeira. E se a gente explorar um pouquinho por lá, a gente consegue ver que o Papyrus tá na frente de uma casa. E a gente então descobre que essa é a casa da Undyne, que o Papyrus queria que a gente conhecesse ela. E aí, assim que a Undyne vê a nossa cara, ela convida a gente pra entrar pra casa dela e a gente tem um dos melhores momentos desse jogo. Que é simplesmente o Papyrus indo embora e largando a gente junto com a Undyne sozinhos, e ela convidando a gente pra tomar um chá quente que simplesmente termina com a casa dela pegando fogo. E aí no final ela acaba desafiando a gente pra um combate por ela ser muito ruim em cozinhar chá. Sendo uma das opções desse combate, a gente dá um soco falso na Undyne usando toda a nossa força, que dá simplesmente 1 de dano. E aí com esse soco falso que a gente dá nela, a Undyne aceita ser nossa amiga e ela diz pra gente tomar cuidado com o Asgore, já que ela mesma sabe que o rei é uma pessoa de coração muito mole e que se a gente conversasse com ele da mesma forma que a gente fez com ela, talvez ele aceitasse ajudar. E aí, enfim, a gente termina esse encontro com a Undyne, simplesmente com a casa dela tendo pego fogo, e ela diz pra gente acabar não se preocupando porque ela pode ficar na casa do Papyrus enquanto isso. E agora sim, tendo feito a amizade com todo mundo nessa parte, a gente pode avançar pra próxima área. Voltando de volta até o laboratório, onde as coisas acontecem mais ou menos da mesma forma, com todos os encontros do Metaton extremamente demorados, com a Alphys mais uma vez mandando 1 bilhão de mensagens pra gente no meio do caminho, que na moral, como enche o saco isso aqui. E a gente então continua avançando por Terra Quente até encontrar de novo com um Tsundere avião. Tem uma estratégia muito louca pra você batalhar com ele, que é simplesmente você tentar flertar de volta com o avião e aí ele simplesmente vai começar a curar você no meio da batalha. E aí, conseguindo passar por toda essa parte e os programas do Metaton, a gente pode reencontrar com os guardas que ficam no núcleo. E no caso, a estratégia que a gente tem que usar nessa batalha pra poder poupar os guardas é simplesmente fazer com que o primeiro guarda confesse que é apaixonado pelo segundo, fazendo assim com que os dois consigam ter um final feliz e você possa poupar eles. Um pouco mais à frente a gente tem mais um dos programas do Metaton e conseguindo passar por ele a gente chega de novo no encontro com a Muffet, que simplesmente você precisa ficar pagando ela pra você conseguir poupar ela no final. E olha que mesmo assim essa batalha ainda é bem longa, provavelmente uma das mais difíceis no Pacifista quando você para pra pensar em tudo que você tem que fazer. Só que o negócio legal é que se no meio da batalha você comer o biscoito aranha que a gente comprou lá no começo do jogo, a Muffet vai lembrar que você comprou esse biscoito deles. E aí ela pede desculpa por atacar você, já que você é uma pessoa que tá ajudando na causa das aranhas. A gente então pode passar por mais uma parte onde a gente tem mais um encontro com o Metaton, encontra com o Sans de novo no restaurante, onde ele ameaça a gente mais uma vez, e no fim volta até o núcleo em busca de ir até o castelo do rei Asgore, onde dessa vez a nossa batalha com o Metaton é completamente diferente. Até porque, como a gente não quer matar ninguém, o nosso objetivo aqui é simplesmente fazer parte do programa e fazer a audiência aumentar mais e mais. Até chegar num ponto onde o Metaton já tá tão destruído que ele tá simplesmente sem os braços, sem as pernas e com quase 10 mil monstros assistindo a partida. E aí, ao final de tudo, alguns espectadores começam a ligar no meio do programa, falando que eles não querem que o Metaton vá embora pra superfície, porque não vai ter mais ninguém pra animar eles agora. E é aí que o Metaton começa a olhar um pouco mais pros monstros que ficam ali embaixo e ele percebe que os humanos já têm as suas estrelas, mas os monstros precisam dele. E aí até o finalzinho da batalha é diferente, porque quando a Alphys finalmente consegue entrar na sala, ela vê que o Metaton tá simplesmente sem bateria. E depois de tudo isso, quando a gente finalmente conseguiu alegrar todo mundo e pode ir até o castelo do rei Asgore, a gente vê que a Alphys ainda não tá feliz, porque ela mesma fala que pra gente poder passar a barreira, a gente era obrigado a matar o Asgore. E aí, sabendo que a Alphys não tava muito bem, eu resolvi abandonar o núcleo e voltar até o laboratório pra falar com ela. Só que é nessa hora que a Undyne liga pra gente pedindo um favor. Ela diz que tá na frente da casa do Papyrus e que precisa que a gente entregue uma coisinha pra ela. E voltando até a cidade do Papyrus pra falar com ela, a gente descobre que ela queria que a gente entregasse uma carta pra doutora Alphys. E voltando até o laboratório pra entregar essa carta, a gente descobre que a Undyne queria ter um encontro com a Alphys. Só que a Alphys acaba se confundindo no meio do caminho e acha que é a gente que quer ter esse encontro com ela. E a gente então simplesmente tem um encontro com a doutora Alphys e no meio do encontro a gente vai vendo que ela começa a tirar alguns presentinhos que ela queria entregar pra Undyne, como um creme à prova de água pras escamas dela, ou um kit reparador de lanças mágicas. E nesse momento que a gente percebe que tanto a Alphys quanto a Undyne gostam uma da outra. E aí por algum motivo a Alphys fala que o encontro tá chato e ela resolve mudar o encontro até o lixão daquele lugar. Honestamente, não pergunte, a Alphys é péssima em encontros. E um negócio muito legal é que no meio desse encontro a Undyne aparece falando que talvez ela que deva entregar a carta pra Alphys não achar que o encontro é com a gente. E aí nesse tempinho a Alphys acaba ficando escondida atrás de uma lata de lixo com medo da Undyne. E assim que a Undyne vai embora, a Alphys acaba confessando pra gente que ela realmente gosta muito dela. E aí, enquanto a Undyne não tá por ali, a Alphys pede pra gente fazer uma simulação de como seria esse encontro. E a gente pode escolher se a gente vai ser a Undyne ou ela que vai ser a Undyne. E digamos que esse encontro tem algumas coisas bizarras e, na moral, é genial isso. E aí, logo depois, a Undyne acaba chegando no lixão e vendo a cena que tava acontecendo ali, ficando com essa carinha de espanto dela. E no fim, as duas até que conseguem fazer um encontro e ter um final feliz, embora a Undyne tenha jogado a Alphys no meio do lixo. Até porque, como ela mesma diz, tudo que a Alphys fala é coisa de nerd e a Undyne não é nerd. E é aí que a Undyne então diz que a Alphys tem muita coisa pra melhorar na confiança dela e ela fala que vai ajudar com esse treinamento. Só que no caso não é ela que vai treinar a Alphys, e sim o Papyrus, que também tava no meio do encontro, e aí já começa a virar várzea. E aí no fim tudo acaba bem com a Alphys indo treinar com o Papyrus e a gente tendo que explicar pra Undyne que animes existem na vida real. E com isso finalizando mais um encontro e dessa vez deixando todo mundo feliz.
E finalmente podendo sair daquele lixão, o Papyrus liga pra gente e fala que ele já terminou o treinamento com a Alphys e que talvez a gente poderia dar uma passada na casa dela pra dar um oi. E se a gente passar por lá, a gente pode ver que a porta do banheirinho da Alphys abre, e entrando lá a gente vê que ele na verdade era um elevador. Só que pegando o elevador, ele simplesmente começa a falhar, a energia acaba e o elevador despenca, fazendo com que a gente chegue em uma área completamente nova e completamente bizarra, sendo uma parte mais dark do laboratório e com várias notas escritas na parede. E lendo esses registros na parede, você consegue entender que é um experimento que a Alphys fazia parte, sendo um experimento com a ideia de remover a alma de monstros para conseguir poder suficiente para destruir a barreira. Mas esse experimento tendo um grande problema, já que a alma dos monstros não consegue persistir sem um corpo e ela é instantaneamente destruída. E o experimento que foi realizado foi extrair alguma parte da alma humana com a ideia de injetar na alma dos monstros, aquilo que ela chamou de determinação, esse sendo o poder responsável pela vontade de viver e de alterar o destino. E aí, terminando de ler os registros, a gente pode andar mais um pouquinho e chegar em outra área do laboratório. E explorando um pouco mais, a gente consegue encontrar mais algumas coisas, como algumas notas falando que o Asgore pediu o corpo de todos os monstros que tivessem morrido recentemente, e gerou a dúvida na Alphys de o que aconteceria se ela injetasse a determinação no corpo desses monstros. Será que assim eles conseguiriam persistir mesmo após a morte? No próximo registro a gente pode ver que com a injeção da determinação nenhum dos corpos virou poeira, e por isso a Alphys não conseguia devolver os corpos para as famílias. Se a gente avançar nessa área e mexer no que a gente não deve, a gente começa a ver uma gosma branca aparecendo e uma figura bizarra se formando. E simplesmente 3 monstros sem nomes começam a atacar a gente. Indo nas opções de agir, parece que o jogo tá completamente bugado, porque não tem nada que a gente possa fazer e até os ataques deles são bizarros. Mas fuçando um pouquinho, indo em agir e usando o celular, a gente consegue traduzir o que eles estão dizendo. E a gente pode ver eles gritando, junte-se à diversão. E aí, se a gente for no menu, a gente tem a opção de se juntar à diversão com eles. E fazendo isso com todos, eles finalmente dão a opção da gente poder poupar eles. E no lugar onde eles estavam, a gente consegue encontrar uma chave vermelha. E entrando mais a fundo no laboratório, a gente consegue encontrar um lugar que pedia uma chave vermelha e a gente pode colocar lá dentro. E aí, se a gente volta até aquela primeira área com a porta, a gente pode ver que a luz vermelha tá piscando e que agora faltam 3 luzes. E avançando pelo outro lado, a gente consegue encontrar mais algumas notas da Alphys, dizendo que os testes simplesmente não estão funcionando e a determinação não tá agindo em cima dos monstros. E lendo o próximo registro, a gente pode ver que um dos cadáveres abriu os olhos. E no próximo registro, a gente lê que todos aqueles que estavam mortos simplesmente acordaram e estão andando e conversando como se nada tivesse de errado. No próximo registro, a gente vê que a pesquisa parece não ter ido pra lugar nenhum, mas pelo menos eles tiveram um final feliz, já que os monstros voltaram a andar. Só que é no registro 16 que a gente vê que alguma coisa deu errado e a Alphys está gritando de desespero. Avançando por essa área, então, a gente chega até um corredor, onde no fundo a gente só vê a sombra de um monstro se mexendo de forma lenta e bizarra. E chegando perto dela, ela simplesmente desaparece e deixa uma chave verde no lugar. A gente então pode voltar e continuar explorando esse lugar. Explorando um pouquinho, a gente encontra um registro número 4, onde a Alphys diz que estava andando pelo castelo e acabou encontrando algumas fitas estranhas, sendo essas algumas fitas do Asgore. E pegando pra assistir essas fitas, a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes. Como a primeira fita, que a gente pode ver simplesmente a rainha conversando com o rei e fazendo alguns trocadilhos enquanto eles acabaram de acordar. Só que é na segunda fita que as coisas começam a ficar um pouquinho estranhas, porque ela simplesmente começa com alguém chamando pelo nosso personagem, e ela acaba sem nenhuma explicação, parecendo que eram simplesmente 2 crianças brincando. Na terceira fita a mesma coisa se repete, com o nosso nome sendo chamado de novo, só que dessa vez com a gente conseguindo ouvir essas crianças falando sobre fazer uma torta e colocar pétalas amarelas, com elas dizendo que essas pétalas amarelas acabaram fazendo muito mal pro pai delas e a gravação simplesmente acaba de novo. Na quarta fita a gente vê alguém dizendo pra gente que não gostou da ideia, e é aí que parece que o nosso personagem responde que eles já são crescidos e que eles têm que destruir a barreira. E a fita finaliza com alguém dizendo que eles precisam pegar as flores. E por fim, vendo a última fita, a gente vê alguém pedindo pro nosso personagem acordar, pedindo pra gente ter determinação. E no fim a gente ouve alguém dizendo que eles precisavam pegar 6 almas, e eles iam fazer isso juntos, e as fitas simplesmente acabam. Pois é, amigo, Undertale e Evangelion, 2 obras que tem hora que você não consegue entender porra nenhuma do que tá acontecendo. Enfim, explorando um pouco essa área, a gente consegue encontrar um terminal pra gente colocar a chave amarela, mas a gente não tem ela ainda e a gente pode voltar pra explorar um pouquinho. A gente então encontra mais um save point, mas clicando nele a gente descobre que na verdade era um monstro disfarçado. Com isso a gente tem simplesmente mais uma batalha contra outro monstro bizarro e deformado, onde ele simplesmente começa a gritar por toda a sala e quando ele ataca ele transforma todo lugar que a gente tá em uma boca bizarra pra comer a gente. Só que se a gente começar a cantar pra ele nessa hora, ele começa
começa a dizer que a música tá bonita. E se você flexionar logo em seguida, ele vai falar que isso é muito familiar pra ele e simplesmente deixar você ir embora. Continuando, então, a gente chega em uma sala completamente cheia de neblina, onde a gente tem que se guiar meio que pelas paredes pra conseguir achar um lugar. E se você procurar direitinho nessa sala, você pode encontrar mais um terminal, dessa vez da chave verde. Indo dessa vez até o outro lado do laboratório, a gente consegue encontrar mais um registro, sendo simplesmente um desabafo da Alphys dizendo que desde que o Mettaton ficou famoso, ele nunca mais voltou pra falar com ela e só vem pra falar sobre o maldito corpo novo que ela quer construir. E chegando até o fim dessa sala, a gente pode encontrar um interruptor que liga as ventoinhas nesse lugar. Só que assim que a gente faz isso, algumas partículas brancas que estavam na sala começam a se juntar e formam mais um monstro bizarro. E na moral, esse bicho é simplesmente atemorizante e você não tem nada que possa fazer a não ser esperar ele chegar em você. E assim que ele encosta, começa mais uma luta. Vendo as opções na luta, a gente pode ver que essa criatura deveria ser um cachorro antes de ser o que ela era, porque todas as opções dela são baseadas nos cachorros. E até os golpes delas lembram muito um cachorro de Snowdin, só que em uma versão completamente deformada. Tanto que pra vencer ele, a gente tem que fazer a mesma coisa e simplesmente fazer o carinho supremo em cima dele que ele vai deixar a gente passar. E aí, finalizando esse combate, a gente pode finalmente voltar a explorar o laboratório e tentar encontrar a última chave. Voltando pro mesmo lugar onde tinha um monte de neblina da última vez, a gente pode encontrar várias geladeiras. E interagindo com as geladeiras, a gente vê que não tem nada dentro, é simplesmente um recipiente vazio. Só que assim que a gente termina de interagir com uma e tenta ir embora, a gente vê que na verdade era mais um monstro transformado. E já faz um tempinho que eu não tô falando sobre as músicas, porque nenhuma delas é tão marcante ou eu já não tenha comentado no vídeo. Mas a música dessa criatura em específico é muito marcante. E eu não falo isso porque a música seja boa de jeito nenhum, porque ela é horrível, mas simplesmente porque essa batalha é agoniante. Tanto que a criatura simplesmente nem tenta atacar a gente, os ataques dela já nem funcionam mais, ela começa a falar de forma lenta, a música é bizarra e a criatura mal responde. E a única coisa que a gente pode fazer nessa hora é fazer uma piadinha pra ela que ela consegue até dar uma pequena risada, mas ainda assim ela se recusa a atacar. E aí no fim ela deixa a gente ir embora e entrega mais uma chave pra gente. Voltando mais um pouco no laboratório pra dar uma explorada, a gente chega em mais uma nova área, cheia de flores e com mais alguns registros. Chegando em uma nota da Alphys dizendo que eles precisam de um recipiente pra poder armazenar a alma dos monstros. E uma nota depois a gente vê que aparentemente os experimentos com os recipientes foram um fracasso, que aparentemente a alma consegue rejeitar o recipiente em que ela for colocado. E a gente então avançando por essa área consegue encontrar um espelho, e é aí que a gente tem um balão de conversa que se transforma em mais um monstro. E assim como o primeiro que a gente enfrenta, esse monstro simplesmente não tem nome e é só uma aberração cheia de coisas diferentes. E até os ataques dele são agoniantes, com um monstro sendo invocado e tendo o rosto coberto com borboletas. E aí depois de um tempinho em batalha a gente consegue rezar pra essa criatura e ela começa a lembrar de alguma coisa. Por conta disso, ela deixa a gente passar e poupa a gente também. E agora, tendo explorado o laboratório, a gente finalmente consegue encontrar um lugar pra colocar a chave azul. E vasculhando na câmara da chave amarela tem um lugar que diz que a chave tá debaixo dos lençóis. E se a gente for até a sala que tá cheia de camas nesse lugar, a gente pode encontrar um lençol mais pra cima que realmente tá com a chave. E aí, ligando então todas as chaves, a gente pode voltar até o início do laboratório e descobrir que aquilo lá também era um elevador. Só que se nessa sala a gente seguir pela esquerda, a gente consegue encontrar alguns registros desligados. E avançando ainda mais nessa sala, a gente chega em uma entrada, onde a gente consegue encontrar o que parece ser o gerador de energia com a gente tendo a opção de ligar. Só que assim que a gente clica pra ligar, vários daqueles monstros voltam a aparecer. E bem na hora que eles quase iam pegar a gente ouve uma voz e a doutora Alphys entra correndo na sala. Ela então fala que trouxe comida pra aqueles monstros e eles então deixam a gente sozinhos ali. E é aí que a doutora Alphys explica um pouquinho melhor sobre tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Com ela dizendo que o Asgore pediu para ela estudar um pouco mais sobre as almas, até que ela descobriu um negócio chamado determinação, que ajudaria os monstros a não morrerem. Só que os testes com a determinação deram terrivelmente errado, afinal de contas humanos e monstros são completamente diferentes. Por causa disso, os monstros começavam a derreter e se tornar essas criaturas bizarras que a gente viu pelo laboratório. E assim que a Alphys viu o estado que aqueles monstros ficaram, ela sabia que ela não podia contar para a família deles, afinal de contas, ela que pediu os corpos. Só que enquanto ela fala isso, ela percebe que ela precisa ser mais honesta com ela mesma, e principalmente com o resto dos monstros. E é aí que ela decide que ela vai contar pras famílias o que aconteceu. Por fim, ela agradece a gente, porque ela só tá fazendo isso graças a tudo que ela aprendeu com o Papyrus e a Undyne nesses últimos dias. E logo depois ela simplesmente vai embora com os monstros pra levar eles pra casa. E agora com as luzes ligadas a gente pode voltar e finalmente ler os registros que a gente deixou pra trás. Com a gente conseguindo ver no primeiro registro que a Alphys queria fazer uma surpresa pro Asgore. Ela pegou a primeira flor dourada que nasceu no centro do castelo. Foi aí que ela se perguntou o que aconteceria se ela colocasse a alma em um objeto sem vida. E lendo o próximo registro, a gente só tem uma mensagem: a flor sumiu. Logo depois a gente pode voltar pro elevador, quando de repente uma voz que a gente nunca viu antes liga pra gente, dizendo que já faz muito tempo, mas agora, depois de tudo isso,
finalmente tudo tava no lugar certo. Dizendo no fim, Irônio, eu te vejo em breve. O elevador dessa área então simplesmente se fecha e começa a subir muito rápido. A gente então volta até a Cidade Cinza e a gente pode ver que várias vinhas cresceram em volta do elevador. E indo até o castelo do Rei Asgore, dessa vez ninguém atrapalha a gente no meio do caminho. A gente consegue fazer toda essa caminhada, só que dessa vez ninguém vem atrapalhar a gente, simplesmente porque todo mundo sabe que a gente não vai fazer mal pro Rei Asgore. E aí no fim de tudo a gente chega mais uma vez no Salão do Julgamento, onde o Sans conta sobre o que é ser mal nesse mundo. Só que dessa vez ele simplesmente não aparece e a gente pode passar livre. E assim finalmente chegar até o castelo do Rei Asgore. E se preparar para a batalha final para tentar destruir a barreira. A batalha então se inicia e assim que o Asgore vai destruir o botão de piedade, uma chama aparece no lugar. E a Toriel aparece dentro do castelo. E por mais que seja óbvio, é nesse momento que a gente consegue descobrir que a Toriel era a antiga rainha do reino. Que acabou deixando o Asgore pra trás porque a partir do momento em que ele conseguiu uma alma humana, ele poderia ter saído da barreira, matado mais 6 humanos e voltado pra destruir ela. Mas em vez disso, ele preferiu fazer com que todo mundo ficasse vivendo no subterrâneo. E no fim, o Asgore só aceita a verdade da Toriel, mesmo que ele seja uma pessoa tão boa que ele não conseguiria ter matado aqueles outros 6 humanos pra destruir a barreira. E nessa hora a gente vê que além da Toriel, mais alguns amigos que a gente fez pelo caminho começam a aparecer, como a Undyne, a Doutora Alphys, o Papyrus que sempre esteve com a gente, o próprio Sans aparece também e é aí que ele reconhece que a Toriel era a pessoa que conversava com ele do outro lado da porta. Além disso, até o próprio Metatron também tá aqui. E aí no final a gente consegue ver como foi bom ter feito a rota, já que no final a gente tava com todos os nossos amigos que a gente fez pelo caminho. Essa piada não foi proposital. E aí, por fim, a Alphys acaba perguntando quem foi que reuniu todo mundo ali ao mesmo tempo e naquele lugar. E foi aí que o Papyrus fala que uma pequena flor ajudou ele. E a gente então vê que várias vinhas capturaram todo mundo e o Flauy aparece mais uma vez. E é aí que ele conta que isso era parte do plano dele desde o começo. E agora, dessa vez, além das almas humanas, ele também tinha as almas dos monstros. E só pra mostrar a insignificância que a gente é perto dele, ele simplesmente resolve que vai matar a gente 1 milhão de vezes. Só que assim que ele começa a fazer isso, nossos amigos começam a proteger a gente. E cada um dos golpes do Flauy começa a ser bloqueado por um dos amigos que a gente fez pelo caminho. Até a Doutora Alphys, que nem tem uma batalha, protege a gente nessa hora. E no fim, todos os monstros, todos os amigos que a gente fez durante a jornada, cada personagem, cada alma que a gente poupou, aparece pra defender a gente. Exatamente do jeito que o Flauy queria. E agora, com todo mundo em um lugar só, ele não podia roubar sua alma de 6 monstros, mas sim de todos os monstros do subterrâneo. E fazendo isso, a gente consegue ver uma pessoa de costas. Finalmente. Eu tava cansado de ser uma flor. Você tá aí? Sou eu. O seu melhor amigo. E senhoras e senhores, se prepara para a melhor música desse jogo. Sério, se alguém falar alguma outra coisa, desculpa, ele tá errado. Essa música é só perfeita. Ao início da batalha do Ezreal, ele simplesmente fala, é o fim. E assim que o Ezreal começa a atacar, o espaço inteiro começa a mudar. E ele simplesmente já inicia com um dos golpes mais fortes que a gente já viu até agora, jogando fodendo estrelas em você. E nessa batalha, a única opção que você tem é entre ter esperança ou sonhar. Se você tiver esperança, você vai reduzir o dano que você vai receber. E se você escolher sonhar, você recupera a vida e os seus itens se enchem de sonhos. E essa é uma batalha que você não tem muito tempo pra pensar, porque o Ezreal simplesmente ataca toda hora, você mal tem tempo pra respirar. Por conta disso, é muito fácil você tomar dano nessa luta. Tanto que foi a primeira vez que eu acabei morrendo no jogo. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava a morrer e eu voltava. E não importava quantas vezes a gente morresse, a gente simplesmente se recusava e voltava pra luta. E isso dura até o momento em que o Ezreal cansa de brincar e resolve apagar a linha do tempo de uma vez por todas. Reunindo toda a sua energia em um só lugar, ele começa simplesmente a arrancar a linha do tempo e cada acontecimento do seu lugar. E com isso, ele alcança finalmente a sua forma final. E nessa forma, a gente simplesmente não consegue fazer nada, porque o Ezreal impede todos os nossos movimentos, a gente só pode simplesmente se debater. E ele então começa de novo a atacar, toda vez tentando matar a gente. Mas a gente simplesmente se recusava. Até o momento em que a gente simplesmente não consegue mais se mexer. A gente tenta se debater e nada consegue. Os arquivos salvos foram apagados.
mas talvez essa fosse a chave, e a gente tivesse que salvar alguma outra coisa. E de repente o botão de agir se transforma num botão de salvar, e a gente pode tentar salvar a alma dos nossos amigos. E a gente consegue ouvir nas profundezas da alma do Azrael alguma coisa se debatendo. A alma perdida de cada um dos nossos amigos. Durante essa batalha com ela, a gente pode tentar fazer alguma coisa que faça esses amigos se lembrarem da gente mais uma vez. Se a gente conseguir, a gente pode recuperar as memórias deles de volta, trazendo todo mundo. Undyne, Sans e Papyrus, Doutora Alphys, e a Toriel e o Asgore. Só que é depois de salvar todo mundo que você percebe que tem mais alguém que precisa ser salvo. E é aí que a gente pode estender a nossa mão pro Azrael pra tentar salvar ele. Fazendo isso, ele de repente começa a se lembrar do passado. E a gente então pode começar a entender um pouco melhor o que aconteceu, vendo a primeira criança que caiu no subsolo, que foi encontrada pelo Azrael. Assim que o Azrael viu essa criança caída, ele resolveu que iria cuidar dela. E por causa disso, ele escolheu levar ela até o castelo. E lá, tanto o rei quanto a rainha escolheram que iriam cuidar daquela criança humana, como se fosse da família deles. E de volta na batalha contra o Azrael, a gente pode continuar tentando salvar ele. Mas cada vez que a gente tenta fazer isso, ele vai tentar atacar a gente de volta. Mas a gente então tem que continuar tentando salvar ele. E aos poucos, os golpes dele vão começar a ficar cada vez mais fracos. Até o momento que ele simplesmente nem vai querer mais acertar a gente. No final, ele fala de tá fazendo tudo isso pela gente. E ele começa a atacar com o máximo da força dele. Mas a gente se recusa a morrer. Quanto mais forte o ataque dele é, mais a nossa vida vai descendo. Mas ainda assim, a gente se recusa a morrer. A gente tá aqui pra salvar ele. E depois de muita batalha, ele diz que já não aguenta mais, fica tão sozinho, e volta a ser um pequeno Azrael. Eu sinto muito. Eu sempre fui um chorão, não foi Irônio. Eu sei. Você não é o mesmo Irônio, não é? O Irônio se foi há muito tempo. Qual é o seu nome? Frisk? É um nome bonito. Frisk. Eu não me senti assim faz muito tempo. Como uma flor, eu não tinha alma. Eu não tinha o poder de amar outras pessoas. No entanto, com a alma de todo mundo dentro de mim, eu só não tenho a minha própria compaixão de volta. Mas posso sentir de todos os monstros, e eles se importam tanto com os outros, e também se importam com você, Frisk. Eu queria poder dizer o que todos eles sentem por você. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Monstros são esquisitos. Apesar deles mal te conhecerem, eu sinto como se todos eles amassem você de verdade. Frisk, eu entendo se você não puder me perdoar. Eu entendo se você me odiar. Eu agi tão estranho e horrível. Eu te machuquei. Eu machuquei tantas pessoas. Amigos, familiares, inocentes. Não tem desculpa pra tudo que eu fiz. E aí a gente tem a opção entre perdoar ele ou não perdoar. Se um dia eu encontrar alguém que não perdoa o Ezra, o irmão, eu vou quebrar você no meio. O quê? Frisk, por favor, você vai me fazer chorar de novo. Além do mais, mesmo que se você me perdoar, eu não posso manter essas almas dentro de mim. O mínimo que eu posso fazer é devolvê-las. Mas antes, tem uma coisa que eu tenho que fazer. Nesse momento, eu posso sentir os corações de todos batendo em um só. Eles estão ardendo todos com o mesmo desejo. Com o poder de todos e a determinação de todo mundo, é hora dos monstros finalmente serem livres. E é aí que, usando a energia das 6 almas humanas e a alma de todos os monstros, o Ezra resolve que ele mesmo vai destruir a barreira e trazer a paz e alegria para todos. E assim, a barreira é finalmente destruída. E no final de tudo, antes de sumir, o Ezra tem um último desejo. Frisk, eu tenho que ir agora. Sem o poder das almas de todo mundo, eu não vou poder ficar mantendo essa forma. Daqui a alguns momentos eu vou voltar a ser uma flor. E eu vou deixar de ser eu mesmo. Eu vou deixar de ser capaz de sentir amor de novo. E então, Frisk, é melhor você se esquecer sobre mim, ok? Apenas vá e seja feliz com as pessoas que te amam. E a gente então pode escolher confortar o Ezra e dar um abraço nele. Frisk, você vai fazer um ótimo trabalho, ok? Não importa o que você faça, todos vão estar sempre do seu lado, tá bom? Bom, o meu tempo tá acabando. Adeus. Mais uma coisa, Frisk, cuida da mamãe e do papai por mim, ok? A tela então fica escura e a gente vê alguns monstros chamando a gente, falando que tudo aquilo era só um sonho ruim. E a gente então consegue acordar e ver todo mundo, todos os nossos amigos naquele lugar.
Eles falam que a barreira de repente desapareceu e que agora todo mundo pode ir feliz pra superfície. Só que antes disso a gente pode voltar pro subsolo e ver tudo que a gente fez naquele lugar, encontrando com vários monstros que a gente conheceu e encontrou no meio do caminho. Inclusive tendo uma coisa muito legal que a gente pode voltar e conversar com aquele boneco de neve e falar que a gente fez grandes aventuras com ele. E no fim ele pede pra gente levar o pedaço de neve dele até fora da barreira, já que ele não vai poder sair de lá mesmo. Andando um pouquinho mais a gente até consegue encontrar um daqueles monstros do laboratório, dessa vez junto com a família dele. Dá uma olhada no abajur que a gente se escondeu no começo da aventura, mas uma coisa que eu precisava testar que estava dentro de mim era um easter egg que eu nunca soube se era verdade. Há muito tempo atrás eu ouvi muita gente dizer que se você voltasse até o início do game, até o buraco onde você caiu, você conseguiria encontrar com o Ezreal por lá. E eu fiquei muito curioso para saber se isso era verdade. E mesmo que a caminhada seja bem longa e tenha me levado pelo menos uns 20 minutos só andando, no final eu consegui voltar e não é que ele tava lá mesmo. E o diálogo com ele é bem legal, eu recomendo que se algum dia você puder, volta aqui e conversa com ele, ele merece todo o seu amor. Voltando até a casa do Napstablock, a gente consegue descobrir que ele na verdade é primo do Metaton e que enquanto ele faz as músicas, o Metaton apresenta os shows. E além disso, no meio de todo o caminho a gente consegue encontrar todos os NPCs e todas as pessoas que a gente fez bem pra elas. E no final de tudo, a gente pode voltar e atravessar a barreira, finalizando finalmente esse jogo. Com os monstros finalmente conseguindo ver o pôr do sol pela primeira vez. E ao final de uma música épica, a gente finalmente termina essa aventura, vendo tudo o que aconteceu com cada um dos monstros e com eles finalmente tendo o final feliz. Como o Asgore, que tanto gostava de flores e no final acabou virando um jardineiro. Ou a Toriel, que sempre quis ensinar a gente, que acabou tendo uma pequena escola dela. E ao final de tudo, a gente consegue ver o Monte Abbott e a gente sabe que a nossa aventura finalmente acabou. Ou será que não? Olha, sinceramente, eu não queria fazer isso, mas eu sei que muita gente não ia gostar se eu não fizesse. Se depois de tudo isso você ainda abrir o jogo mais uma última vez, o Flauw vai aparecer falando oi pra você. E é aí que ele diz que depois de tudo isso, ainda existe uma única ameaça. Alguém que tem o poder de apagar tudo que as pessoas lutaram pra conquistar. E a gente sabe do que ele tá falando. Essa pessoa é a gente, porque a gente sempre tem o poder de reiniciar tudo. Toriel, Sans, Asgore, Alphys, Papyrus. Se assim escolher, todos eles vão ser arrancados dessa linha do tempo e vão ser mandados de volta pra tudo antes de sequer isso ter acontecido. E ninguém vai lembrar de nada. E você vai poder fazer o que você quiser. Esse é o poder. O poder acima de todos. E depois disso, o Flauw simplesmente vai embora e a gente ganha uma nova opção. Poder fazer um reset real e reiniciar tudo de novo. E é assim que se inicia a Rota Genocida. Aonde tudo parece ter reiniciado e voltado desde o início. Só que dessa vez, a gente mudou. E ao invés de poupar todos os inimigos, a gente pode simplesmente acabar com todos eles. E como o nome dessa rota diz, genocida não é só porque você vai matar qualquer bichinho que aparecer na sua frente. Não, você vai caçar por eles. Até que quando todo mundo tiver morto, simplesmente uma única mensagem apareça. Ninguém mais veio. O mais bizarro dessa rota é que, assim como o Sans disse, quanto mais você mata, mais fácil é matar. E a própria Toriel só aguenta um golpe nessa rota. E não é suficiente matar simplesmente todo mundo de um lugar, porque a gente caça por todos os monstros. O nosso boneco de neve, que a gente pegou um pedacinho de neve, dessa vez a gente pode simplesmente pegar todo o corpo dele e deixar ele largado no chão, como uma poça inútil de neve. E algo bizarro que acontece nessa rota é que às vezes o nosso personagem simplesmente começa a andar sozinho e ignorar as armadilhas do Papyrus e do Sans. E como se não fosse suficiente, o próprio Papyrus a gente também mata com um golpe. Inclusive nessa rota, a criança monstro ainda acha que a gente é uma pessoa boazinha e vem na nossa frente, mas a gente simplesmente pode atacar ela. Mas se a gente fizer isso, uma pessoa pula na frente e protege ela. A Undyne dá sua própria vida pela criança monstro. Só que é claro que assim como na primeira vez, a Undyne simplesmente não ia aceitar ser derrotada. E é assim que ela libera sua nova forma, de Undyne, a heroína imortal. E de alguma forma a música dela ainda consegue ficar melhor do que na forma base. E a luta dela consegue ficar insanamente difícil. Conheço muita gente que se diz o prozão que até hoje tem dificuldade pra enfrentar a Undyne Hero. E que inclusive eu sei que muita gente vai duvidar, mas por acaso eu consegui matar ela de primeira sem morrer. Eu tava realmente expert esse dia. E com a derrota da Undyne a gente pode continuar avançando que ninguém vai ser inimigo pra gente. A gente pode matar praticamente todo mundo. Isso continua até a gente encontrar com o Metaton, que resolve mostrar sua nova forma transformada, mas que não é páreo pro nosso poder e também morre em um hit. Mas é aí que depois de tudo isso a gente finalmente chega no obstáculo final. Porque no salão do julgamento, o Sans aparece para julgar as nossas ações.
E se inicia a batalha que é a mais marcante de toda a franquia de Undertale, simplesmente pelo motivo de ser difícil pra caralho. Quem falar que nunca morreu pro Sans, com certeza tá mentindo. E além de que o Sans também é extremamente carismático, tendo alguns dos melhores diálogos do jogo e simplesmente tendo a banger, que é Megalovania. Inclusive, se você não tá entendendo o quanto o Sans é pica, existe uma hora que ele te ataca pela HUD do jogo. E simplesmente começa a atacar a sua alma enquanto você tá selecionando se quer lutar, usar item ou piedade. Inclusive, a gente tem um detalhe interessante, que o Sans sabe exatamente tudo que aconteceu nas outras linhas temporais. Ele sabe que você deu o final perfeito e ele sabe que você voltou pra matar todo mundo. E a gente então tem essa lendária luta contra o Sans, que eu não quero explicar a forma que ele é derrotado, porque pra mim é a melhor batalha de todo o jogo, então boa sorte pra quem for jogar. Mas uma coisa que é inegável é que a morte do Sans é uma das mais marcantes desse jogo até hoje. E assim que você finaliza ele, você finalmente tá livre pra continuar o seu caminho e até o fim do jogo encontrar de novo com o Esgor. Só que assim que a batalha com o Esgor inicia, a gente já percebe que alguma coisa tá errada, porque antes mesmo dele poder atacar, ele simplesmente é atacado e destruído. E a gente então vê que foi o Flauwie mais uma vez. Só que dessa vez ele fez isso por medo, ao ver que a gente tinha acabado com todas as pessoas do subterrâneo. Só que antes mesmo que a gente possa fazer alguma coisa, o nosso personagem começa a atacar sozinho, sem parar, e destrói tudo que o Flauwie já foi um dia. E é aí que no meio da escuridão aparece uma criança, dizendo saudações e falando que ela é o Irônio. E é aí que esse personagem descobre que ele só tá de volta à vida por nossa causa. A nossa determinação de ter matado todos os monstros fez com que ele voltasse. E juntos a gente acabou com todo mundo. E é aí que ele pergunta se a gente pode apagar esse mundo também e partir pra um próximo, matar todo mundo de novo. E quando eu acabei dizendo que eu não queria fazer isso e que eu queria voltar pra fazer o final feliz, ele só nos responde: desde quando você tava em controle? E esse foi o fim da nossa jornada. Meu Deus, que vídeo longo! Eu tenho que postar ele daqui a 3 horas, cara. Eu não sei nem se vai dar tempo de renderizar. Mano, muito obrigado a todo mundo. Cara, sério, se você aguentou chegar até aqui no final desse filme, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, manda pra alguém, manda pro Golart, fala: Golart, olha, não precisa ser o Golart, eu menti, é Brinks, mas manda pra alguém, por favor. Mano, é sério, deu muito trabalho. Eu queria poder cuidar mais desse vídeo ainda, mas eu tenho que postar um vídeo por semana, então eu queria fazer muito mais coisa, então até me desculpa se você queria mais coisa. Não falei do Gaster, não cobri mistérios, mas essa história é incrível e eu precisava ter falado dela em algum momento. Mano, antes de você sumir daqui, eu preciso relembrar você sobre o curso do None, porque na moral, eu comecei a estudar Game Dev só por causa de Undertale e Deltarune, e assim eu conheci o curso do None, e depois de conversar com ele, eu tô aqui pra divulgar com vocês. Então sério, se você quiser poder criar sua própria coisa, igual o Undertale fez, por favor, vê com o None, é um curso barato e é bom, tá ligado? Bom, eu fiz o bagulho, eu garanto você que é show de bola. O link vai estar na descrição e no comentário fixado, e antes de mais nada, eu não podia me esquecer, eu preciso agradecer todo mundo que me ajudou essa semana. Um agradecimento especial para todos os membros do canal que apoiam a gente financeiramente, e para quem não pode apoiar, também deixei agora um momentinho das fanarts que me enviaram no Twitter, mano. Porque enviaram um monte de artes lindas e eu queria mostrar. Vou deixar o arroba de todo mundo aí, espero que alguém entre em contato com vocês aí pra poder pegar uma comissãozinha, porque são artes muito legais, mano. Muito obrigado a todo mundo. O bagulho teve até animação, mano. Eu, o Lascado, o Bosta, o Laza, e ainda assim fizeram uma animaçãozinha pra mim, mano. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Claro que antes de finalizar o vídeo, eu também tenho que agradecer aos membros irados que estão ajudando a gente. Sei lá, moleque, Pablo Foda-ser, Luiz Gustavo, João Samura, Kaká Saive e Ian Brits, o mais novo membro. Muito obrigado a todo mundo. Aí na tela eu vou deixar pra você uma última review que eu fiz aqui no canal de um jogo da Coraline do PlayStation 2. Sim, um jogo da Coraline do PlayStation 2. Isso existe, eu juro pra você. Mas por mais é isso, mano. Nos vemos em uma próxima review. Muito obrigado. E se inscreve aí, mano, pra gente bater 100k, quase. Tipo, eu tô assustado, porque falta pouco, realmente. E meu sonho, sabe? Tipo, só falando assim, tipo, hipotemo.